Finalmente! Olha, chegou o tempo determinado das coisas. Vocês vão começar a receber a notificação aí, vão entrar para que a gente faça a nossa tão esperada live finalização sobre batalha espiritual. Esse é um tema que vocês pediram muito para que eu tratasse aqui no canal. Tanto é que sempre trato ele aqui. Eu percebo que é um tema que vocês têm muitas dúvidas. Nas consultorias eu percebo que são coisas importantes para tratar questões pessoais de quem conversa comigo, né? Sempre percebo que tem alguma coisa envolvida com este tema, né? Então a batalha é espiritual, a gente sabe disso, e como eu venho falando pra vocês, esse aqui é o fechamento, é o final, é uma das partes mais importantes do estudo, porque depois que eu trouxe todos os problemas pra vocês, eu preciso ensinar vocês como lidar e identificar o problema na vida de vocês, certo? Claro que eu vou fazer isso de uma forma geral e você vai entender aqui e vai talvez identificar essas coisas na sua vida, tá? Para quem chegou agora, não entende sobre o que eu tô falando aqui, esse aqui é um estudo que eu comecei tipo ano passado e eu tava fazendo todos os sábados estudos com os irmãos aqui no canal. Tanto é que se você voltar no meu feed, tem vários estudos, várias lives, né, sobre as questões que a gente abordava aqui. E aí, depois que eu fiz essa live aqui, minha vida deu uma bagunçada, aconteceu um monte de coisa e eu não consegui terminar esse estudo. Então, eu ia fazendo os estudos, enfim, e trazendo conteúdo pra vocês aqui, mas esse aqui foi uma eterna, realmente, batalha pra gente conseguir finalizar. Toda vez que eu ia fazer, aconteceu alguma coisa, e aí eu consegui fazer a segunda parte. Então, se você chegou aqui agora, esse estudo aqui é uma continuação, finalização sobre tudo que envolve batalha espiritual. E batalha espiritual, o que a gente está falando? A gente está falando aí de guerra espiritual, de demônios, de atuação demoníaca na sua vida, de brechas de legalidade, e tudo isso a gente veio tratando, né? Primeiro eu expliquei o que era essa questão de demônios, quem que são esses demônios, por que eles nos afligem. Expliquei também uma questão sobre qual é o verdadeiro conceito bíblico de maldição hereditária, porque é muito mal aprendido aí, né? Tem algumas pessoas que não acreditam nisso e as outras acreditam de uma forma errada, né? Então a gente falou dessa questão de maldição hereditária, como que eu compreendo biblicamente esse tema, né? E expliquei numa dessas lives de estudo. Então, essa aqui é a terceira, tem a primeira e a segunda tem parte 1 e 2. Nessa segunda, eu falei sobre como que são as brechas, né? Expliquei detalhadamente o tipo de brecha que existe, que a gente pode dar. E brechas nada mais são que as coisas que a gente faz que são dedicadas, digamos assim, a demônios, a cultos, a paganismo. Então, tudo que você faz na sua vida, né? Envolvimento com nova era, envolvimento com práticas pagãs, tudo que você não sabe, às vezes, que é até pagão, e você tá se envolvendo, você tá abrindo brecha, né? Então, a gente tem esse tipo de brecha que as pessoas abrem e às vezes nem sabem, e aí a vida começa a ficar bagunçada, as coisas começam a não acontecer. Eu sempre recebo relatos de pessoas assim, ai, nada que eu faço dá certo, minha vida parece que não anda, nossa, tudo lá em casa é uma confusão. Então, são várias coisas, a gente percebe um padrão na atividade, né? Quando a pessoa tá com brecha. Aí você vai lá voltando na vida da pessoa, vai conversando com ela, vai entendendo sobre o que ela se envolveu, e automaticamente a gente identifica onde é que foi que ela começou esse envolvimento com nova era, com ocultismo, que ela às vezes nem sabe. Muitos cristãos, muitas pessoas que estão em templos hoje passam por isso e nem sabem. Então aqui no perfil eu falo bastante dessas questões de nova era, de acupuntura, de práticas assim que são vendidas como ciência às vezes, né, para fazer curas que são curas na verdade demoníacas, né? Então às vezes muitos cristãos estão envolvidos com isso e nem sabem. Então essa aqui foi uma pequena introdução para você que não assistiu ainda aos outros, né? E precisa entender e vai entender. Então se você chegou aqui agora e vai assistir esse aqui, você vai entender só com isso que eu falei. Mas depois você vai voltar e vai assistir esse estudo completo para que tudo faça muito sentido para você, tá? Então, começando aqui, eu já tô vendo que estão entrando. Me fala aí se o áudio tá bom, se tá travando aqui. Vocês vão colocando aqui nos comentários, tá? Que daí eu vou sempre lendo os comentários à medida que eu vou conseguindo. Não discutam nos comentários, às vezes vocês discutem e perdem muito da revelação que a gente tem aqui do estudo. Então, foquem em compreender aqui o estudo e estar em conexão espiritual aí para que você compreenda realmente a mensagem e consiga aplicar isto na sua vida, certo? Então, vamos lá.
como que a gente faz para fechar, então, essas portas? Então, as pessoas vão lá, abrem brechas, né? Depois vocês vão entender quais são esse tipo de brecha que foi feito na última live. Mas a gente abre brecha o tempo inteiro na nossa vida com coisas que a gente faz. E aí, você precisa ir lá e fechar essas brechas, né? Porque, Sueli, eu fiz isso aqui, sei lá, um dia eu fiz yoga, e aí eu fiquei sabendo que esse yoga aí é uma coisa meio demoníaca, uma prática que abre o corpo para espíritos. É isso aí mesmo. E aí a pessoa fala, mas e agora? Eu me arrependi disso, como é que eu faço? Basicamente, irmãos, é o seguinte... para você fechar uma brecha que você abriu nesse sentido, você precisa basicamente fazer uma oração, né? Só que essa oração ela precisa ser direcionada para essa questão. Como diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então você tem essa legalidade perante o Pai. Você pode chegar a Ele e pedir perdão, porque o Messias morreu por você e pelos pecados que você iria cometer. Então, quando você toma consciência desses pecados, é importante que você se achegue ao Pai e se arrependa, né, com uma oração. Então, basicamente é isso. E a oração, tem um modelinho aqui de oração, né, que é inclusive uma das orações que a Rebecca Brown ensina, né, a fazer, mas basicamente essa oração consiste em você falar, né, do seu envolvimento, daquilo que você fez. Você fala, Pai, eu confesso a Ti o meu envolvimento em tal coisa, né, sei lá, no yoga, né, nessa prática hindu, né, e eu reconheço que isso é uma abominação, é detestável para a tua vida. Então você reconhece aquilo perante o Pai. É assim que é a estrutura da oração. E humildemente eu peço perdão pelo meu pecado que eu cometi por este pecado. Porque às vezes a gente ora assim, ai Pai, perdoe todos os meus pecados. Beleza, a intenção do coração vale também. Mas você identificar este pecado e orar especificamente por ele faz com que você lembre mais essa questão e você se sinta melhor quando você reconhece, você se sente como se você se sentisse um pouco mais perdoado, sabe? Porque você tá orando especificamente por aquilo, né? Para Yahweh é a mesma coisa, ele já sabe o que você vai orar até antes mesmo de você orar. Depois a gente vai falar mais sobre essa questão da oração. Mas é legal que você faça isso, identifique as brechas da sua vida e ore especificamente por cada coisa que você fez. Esse é um ponto que vai ter que ser feito. E aí, você continua na oração, você fala assim, peço que você elimine qualquer porta de entrada demoníaca. Porque quando a gente abre brecha e essa brecha é através de uma porta, né? Então, tem uma porta e essa porta, você abre uma brecha para que os demônios entrassem na sua vida. Mais ou menos essa analogia, né? Então, você pede para que ele elimine qualquer porta de entrada que às vezes até você, por causa deste pecado específico, você possa nem lembrar de coisas que você colocou na sua casa que são abomináveis e tal. E aí você pede para que seja fechado isso como resultado das ações. Então isso, né, você precisa pedir especificamente por isso. E aí você vai falar para que ele limpe os seus pecados e feche essa porta para sempre, né? Com o precioso sangue do Messias. Então, sempre pedindo por intermédio do Messias. Eu peço isso e agradeço por isso, né? Que seja feita a sua vontade em nome de Yahusha, né? Yahusha Hamashia. E eu sempre costumo falar, eu sempre peço em nome de Jesus, né? No caso, em nome de Yahusha. E sempre falo em teu nome, Yahweh Tsevaot. Porque eu gosto de orar como Messias intermediando a minha oração, porém como eu tô orando pro Pai, eu sempre cito o nome dele também. Então, como eu aprendi os nomes verdadeiros e hoje pra mim eles fazem sentido, não faz sentido eu orar em nome de Jesus, porque eu sei que esse nome não é o verdadeiro. Então, no meu coração, ele já não tem mais significado, ele tem o significado do conhecimento que eu adquiri, que é o nome real, que é Yahusha, né? Então, por mais que eu sou brasileira e tudo, não importa, o nome é o nome. Então, é importante, se você não fez esse estudo sobre o nome, que você faça, porque o nome, a Bíblia fala que o nome é muito importante e ele tem poder, porque a Bíblia fala que tem poder no nome de Jesus, né? Só que aí não é esse nome, é o nome real. Então existe uma grande importância em você entender os nomes reais e substituir os nomes pagãos que você aprendeu. E eu entendo que todo mundo que é cristão, que foi criado, doutrinado nas igrejas em geral cristãs, vão aprender os nomes pagãos, porque é assim que é feito na nossa cultura. Mas a partir do momento que você adquire conhecimento, não dá pra desver, né? Então é importante que você prossiga nesse conhecimento e cada vez mais vai ter significado para você e você vai fazendo a substituição, certo? Então, basicamente, essa estrutura de oração que você vai precisar fazer para fechar as portas que você abriu com as suas brechas, certo? E aí tem uma coisa muito importante. Tem muitas pessoas que falam pra mim, Suelen, às vezes eu sinto que a batalha, ela tá dentro da minha casa.
eu entro na minha casa, começa a acontecer um monte de coisa, que a gente vai falar mais pra baixo com detalhes do que acontece quando você está em batalha espiritual, né? E aí a pessoa identifica, alguma coisa tá acontecendo na minha casa, começa a acontecer umas coisas estranhas, né? Os bichinhos começam a agir de forma estranha, e aí, beleza. Então é importante que você faça uma expulsão demoníaca dentro da tua casa. Por que isso é importante? Porque provavelmente você colocou alguma coisa dentro da sua casa que é objeto pagão. É um objeto de culto a deuses, né? E muitas pessoas não sabem, mas esses coisinhas que a gente compra de viagem, esse souvenir, algumas coisas são muito dedicadas, né? Por exemplo, eu fui pra Tailândia, fui pra esses lugares, eu trouxe um monte de trem de lá. Quando eu fui entender isso, estudar isso há um tempo atrás, eu fiz uma limpa, peguei um saco preto e saí pondo tudo da minha casa ali dentro. E eu tinha também um apanhador de sonhos que eu comprei numa tribo indígena que eu fui lá no Amazonas. Então, eu comprei lá e eu achei muito bonitinho, um monte de peninha colorida e tal. Pendurei aquele trem na minha casa, na porta ainda, né? E aí depois eu fui entender o significado daquilo. Eu peguei, ataquei fogo, já joguei fora aquilo ali. Pedi perdão, porque na época eu comecei a entender sobre esses assuntos. Então, muitas coisas na minha vida aconteciam e eu não entendia. Então, quando eu fiz essa limpa na minha casa, que eu vou ensinar pra vocês como fazer, as coisas começaram a mudar. E hoje eu consigo ler a Bíblia, eu consigo entender a Bíblia. É como se tivesse uma cegueira espiritual na gente, né? E eu vou explicar como é que isso se dá. Então, eu fiz essa limpa na casa, porque é importante. Porém, não adianta só fazer essa limpa, você precisa fazer a expulsão. Porque essa expulsão, além do arrependimento que você tem perante o Pai, essa expulsão faz com que alguma coisa que você tenha levado para sua casa, que foi dedicado, né, alguma coisa que a gente comprou, alguma roupinha que a gente comprou em brechó, eu tinha mania de comprar coisa em brechó, achava muito legal e nunca tive esse cuidado de quem que era isso aqui, né? Adorava, morava lá em Floripa e eu adorava ir nos brechó de lá comprar aquelas roupas meio praiana, né? Meio com aqueles negócios meio roupinha larguinha que eu gosto. Então tem muita galera hindu que usa essas coisas, né? E eles fazem as yogas, meditações deles. Inclusive nessa época foi quando eu comecei a entrar nessa parada aí. E aí como eu vi, tem coisa errada. Foi depois que eu fui entendendo e, nossa, saí completamente, né? E hoje eu falo pra vocês e conto a minha experiência aqui pra vocês, tá? Então é importante que faça essa expulsão, né? E essa expulsão na casa... Lá no nosso site tem um modelo de oração que é para ser feito para expulsão. Inclusive, essa expulsão eu e Eric fizemos na casa dele. O que aconteceu? Vou contar para vocês. Quando a gente se casou, a gente foi morar na casa dele, né, primeiramente. E aí, esta casa dele não era necessariamente a casa dele, a casa da família dele. E a família do Eric, para quem leu os livros do Eric, que ele sempre conta os testemunhos dele, ele tem um testemunho muito forte com essa questão de espírito, de demônio e tudo, porque todo mundo era espírita, envolvido com essas coisas aí, né? Ele era católico antes, mas sempre tem essas questões de imagem, de santo, de um monte de coisa. E ele tem muita experiência nessa questão. Então, ele explicou nos livros dele as experiências, quem já leu já sabe, né? E na casa dele, ela é dedicada. E eu sempre fui uma pessoa, digamos, na época, religiosa antes, né? Porque quando a gente se casou já não era mais. Mas meu background era todo religioso. Então, eu nunca tinha passado por coisas desse tipo. Até porque eu não era da religião, que é a religião que o pessoal acha que era universal, né? Que o pessoal faz... quebra as coisas, maldição, essas coisas tudo que faz libertação e tal. Na igreja que eu era, que era adventista, não tinha essas coisas, não existe isso, né? Então eu não tinha esse tipo de conhecimento. Eu conseguia entender as histórias, a gente sempre ouve falar, mas eu não tinha tido experiência com isso. E quando eu me casei com o Eric, como a família dele é envolvida com isso, e ele tinha experiências com isso, eu comecei a entender esse mundo, e aí como a gente se uniu, a conexão espiritual acontece e acabou, influencia os dois. É por isso que o casamento é uma coisa muito importante, que quando você vive em julgo desigual, por exemplo, você tá atraindo demônios pra tua casa, porque a Bíblia fala que a esposa, né, a esposa crente edifica o marido não crente e tal, beleza, isso é real, só que a batalha acontece mesmo assim. Então, você, por exemplo, que é casada com um ateu, ou você que é casado com uma pessoa que não acredita em Deus, ou é pagã, alguma coisa, vai ser normal você sofrer batalhas espirituais constantes. Porque por mais que você seja crente, que você creia no Messias, você tá dentro da sua casa com alguém que é um vaso, digamos, para demônios, que é uma porta de entrada para demônios, né? E todas as coisas que ela faz, que a pessoa faz, vai te influenciar. Então a batalha você vai sentir muito mais que uma pessoa que às vezes é casada com um crente, né? Porque daí os dois não vão ficar cuidando mais com as coisas que põe dentro de casa, com as coisas que consome. Então você consegue blindar um pouco mais a sua casa, né?
Então essa questão, quando a gente casou, eu comecei a entender isso e a gente percebeu, né? Por que eu tô contando isso? Pra te falar da parte da expulsão, né? A gente percebeu que naquela casa aconteciam muitas coisas. O Eric já morava lá, já sabia, e aí eu comecei a sentir. Então aconteceu coisas de tipo, fogo ligar sozinho, né? Que aí eu vou falar pra vocês os níveis de batalha espiritual. Então lá chegou neste nível. De fogo ligar sozinho, de a panela tá na mão dele e bater e me queimou minhas costas, e tipo, foi do nada isso. Então, coisas assim aconteceram, né? De um armário que nada a ver, de repente ele caiu com todas as coisas no meu pé, quase caiu um martelo do lado do meu dedo e ia estraçalhar meu pé. Então, coisas assim que, tipo, não são uma coisa assim comum de acontecer, né? Teve muito mais coisas. E no livro ele conta, tem bastante coisa lá, ele fala com detalhes. Mas a gente sofreu muitas batalhas espirituais na época, principalmente quando a gente começou a estudar sobre esse assunto. Então, quando a gente começou, por exemplo, a ler pessoas que são bem especializadas nesse assunto, Rebecca Brown, Watchman Nee, várias pessoas que falam sobre isso, começou a intensificar, porque daí a gente começa a obter o conhecimento e começa a perceber mais, e aí os demônios ficam incomodados. Inclusive, quando eu falo desse assunto, sempre eu me arrepio, porque eu sei que aqui que os negócios acontecem, entendeu? Antes dessa live eu fiz uma oração muito forte, porque eu sei que sempre que eu termino esta live, esse assunto, sempre que a gente fala de alguma coisa assim, alguma coisa acontece aqui na nossa casa. Inclusive, quando a gente tava falando isso aqui uns stories atrás, um ferro nada a ver caiu lá na parte da churrasqueira lá. Esse ferro tava no lugar que ele não era pra ter caído, né? Outro dia, a gente tava falando também sobre esse assunto, estudando sobre essas coisas. Um azulejo simplesmente soltou da parede e caiu no chão. A gente mora num apartamento que não é antigo, um apartamento novo até, tudo certinho, e simplesmente um azulejo enorme, ele descolou da parede e caiu no chão. Né? Então, coisas assim acabam acontecendo. Então, eu e o Eric, a gente é muito afligido por essas questões. Por a gente falar de Deus e ficar pregando pra vocês e desfazer os enganos. Então, não pense que é fácil, irmãos. É complicado pra nós também, né? Então, essas atividades acontecem, tá? Então, é vigilância o tempo inteiro. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a gente fez uma expulsão lá na casa dele e a gente fez um modelo de expulsão, que é uma oração, né? Basicamente consiste em fazer uma oração e ler um salmo em toda a casa dele. E foi uma coisa muito impressionante, tá? Se alguém tivesse me contando isso, talvez eu ficasse um pouco cética, assim, não acreditasse na época, mas como passou comigo, com o Eric, eu sei que é verdade também. Já tinha ouvido relatos, claro, a gente fica meio assim, mas quando é com a gente, o negócio, você vê, realmente, eu não tô ficando maluco. E aí, quando a gente fez a expulsão, a gente sentia, né, aquela opressão demoníaca, é como se tudo tivesse muito escuro, assim, e de repente, depois da oração, depois da expulsão, fica um negócio claro, branco, assim. É como se aquele negócio, aquele pesado, aquela opressão, ela saísse, ela sumisse, entendeu? Então, só que na hora que a gente começava a ler o salmo, a boca, tipo assim, você não conseguia ler, era como se você olhasse, você ficava assim, tentando falar e não consegue falar. E nessas épocas eu comecei a ter muitos sonhos também de batalha espiritual. Então, alguns irmãos já relataram pra mim, e eu mesmo e Eric já tivemos isso, já sonhei uma vez, que eu tava do lado do Eric nessa casa, inclusive, e aí a gente tava dormindo e tal, e aí eu sonhava que eu estava expulsando o demônio dele, tipo assim, ele tava com os demônios e eu tava expulsando o demônio dele, e eu falava os nomes e, tipo, é como se eu não conseguisse pronunciar os nomes, porque se eu pronunciasse, os demônios iriam embora. Então eu começava a falar, eu falava em nome de Yahusha, e aí eu falava Yahusha Hamashia, e quase passava mal, assim, no meu sonho. E aí nisso, eu senti que aquilo era meio que um sonho, acordei e continuei orando, e botei a mão nele e orei, e continuei orando. E nisso ele deu um pulo, e ele disse pra mim depois que na hora que isso aconteceu, e era de madrugada, naqueles horários lá que as pessoas falam, quando isso aconteceu, ele falou que ele tava sonhando que ele tava sendo possuído por demônios, algo assim. Então, tipo, foi como se fosse um sonho de cada um conectado, né? Então a gente começou a sentir essas coisas muito perto, muito perto. E aí a gente entendeu que realmente é quando tem uma casa que é dedicada, então quando você mora em algum lugar, quando você traz algum objeto que é amaldiçoado, no caso é servido para culto aos demônios, eles têm legalidade de entrar naquele objeto, de morar com você. Então, por mais que você seja um eleito, que você fale, eu e minha casa serviremos ao Senhor, se você serve ao Senhor, então você tem que fazer as coisas conforme para servir o Senhor. Então, se você tá servindo Deus e Yahweh de Sevaot, você tem que fazer as coisas conforme Ele pede. Então, por isso que não tem que pôr santo em casa, não tem que pegar coisinha de outras culturas, de outras religiões e pôr na sua casa, por mais que seja bonitinha. Isso aqui é só um souvenir, é só algo bonitinho, não, isso atrai coisa ruim pra você. E aí, a gente tem a prova bíblica disso, tá? Que eu vou falar aqui pra vocês aqui na sequência.
Então a oração basicamente vai ser assim: Satanás e seus demônios, eu peço perdão, eu pedi perdão ao Pai por participar dessas coisas que dão legalidade pra você, e eu já fui perdoado. Então agora eu peço pela fé que todas as coisas, né, que todas as coisas que você tenha envolvido na área da minha vida pelo sangue do Messias acabou, cessou, você não tem mais legalidade sobre a minha vida. E em nome do Messias eu ordeno que tudo que tem atividade aqui, que você vá embora, que seus demônios vão embora, enfim. Nesse caso de expulsão, eu acho válido você falar dessa forma com autoridade. Porém, eu sou muito cuidadosa em relação a isso, porque a Bíblia, ela não pede pra gente ficar falando com demônios. A Bíblia, ela não pede pra gente conversar com demônios, ou ficar falando de Satanás, ou ficar identificando, como a gente vê, às vezes, nessas igrejas evangélicas, algumas neopentecostais, que ficam, tipo, trocando ideia com o demônio. Perguntando, quem é você? E aí? O que você vai fazer? E tal, não sei o quê. Isso não é bíblico, isso não é correto, tá? Então, basicamente, isso não é correto, você não precisa fazer isso, e até nem recomendo você fazer. Não converse com os demônios, porque se você está fazendo isso, você está abrindo uma brecha ali entre vocês para que as coisas sejam... para que ele tenha sugestões na sua mente. Você está abrindo um canal de comunicação, porque os pagãos, eles conversam com espíritos, os espíritos conversam com espíritos, né? As pessoas que fazem culto ao demônio conversam com eles, então você não pode se comportar como eles, então não converse com eles. Agora, na oração de expulsão, você está expulsando eles, você não está conversando com eles, entendeu? Você está se direcionando a eles, é diferente. Eu me direcionar a eles é uma coisa, eu trocar ideia com eles é outra, certo? Deixa eu ligar aqui o ar, que eu tô ficando com muito calor, pera rapidinho. Vamos ver se eu consigo ligar aqui. Certo. Tá. Então, você tá conversando. Você não tá conversando com eles. Você tá direcionando algo para eles. É um pouco diferente, tá? Então, nesse caso, eu sou a favor desse tipo de oração. E aí, aqui tem um modelinho. Vai lá no site depois. Se você estiver passando por isso, recomendo que faça isso em todos os cômodos da sua casa. Vocês vão ver como muito do que vocês sentem, da opressão que vocês sentem, vai cessar quando você fizer isso de verdade e em verdade pelo Pai, certo? E aí, existe, assim, vários passos, né, algumas coisas que você precisa fazer para libertar pessoas que estão cativas de demônio. O que significa isso? Por exemplo, você tem filhos que têm brechas, né, você tem o seu cônjuge que tem brecha, e aí você fica ali, mas eu tô tão estudando isso aqui, eu faço tudo e ele sempre tá me puxando pra baixo, sempre tá me atrapalhando. Então existem alguns passos que você tem que fazer para fechar essas brechas. Essas pessoas, elas às vezes nem sabem que elas estão com essas coisas. Por quê? Porque elas estão cativas, né, dos demônios. Elas estão já aprisionadas. As brechas da vida delas são tão grandes que elas não conseguem nem ver o óbvio, entende? Sabe aquela cegueira que você fala a pessoa, eu não consigo entender o que você tá falando, eu não consigo compreender? Porque esses demônios, eles estão ali amarrando essas pessoas mesmo com aquelas mentiras ali, com aqueles enganos que a pessoa se deixou, né, colocar dentro da tua casa. Então, quando são filhos, é mais complicado. Porque, por exemplo, você precisa chegar lá. Por exemplo, se a pessoa que estiver morando com você for uma pessoa que não é salva, não é um eleito, a gente não tem como saber. A gente parte do pressuposto, tipo assim, ela tá se comportando como não eleito. Beleza, tá? Porque até morrer, o negócio já sabem desse detalhe. Mas ela tá se comportando ali como uma pessoa não eleita. Enfim, fala que não crê em Deus, tá? E aí tá ali vivendo. A primeira coisa que você tem que fazer é limpar a sua casa. E limpar é tirar essas coisas que eu falei, tá? Se você tiver em posição de autoridade, né, naquela casa ali, na administração da casa. As crianças não podem fazer isso. Então, se tiver menores vivendo com vocês, os pais que têm que fazer. Só que, depois eu vou falar mais pra baixo, só que os pais não podem chegar e obrigar as crianças a jogar as coisas fora. Os pais precisam conduzir as crianças a elas jogarem as coisas fora. Então, existe esse detalhe, tá? Você não pode chegar pra uma pessoa e falar pra ela parar de adorar alguma coisa que ela nem tem noção do que é e jogar fora. Porque no coração dela, ela ainda adora aquilo ali, entendeu? Então, você precisa mostrar aonde está o erro para as suas crianças, seus filhos, tá? Então, todos os objetos que são usados a servir de Satanás, objetos ocultistas, essas coisas são envolvidas em rock, né? Músicas, essas músicas que tem, todas têm mensagens, né? Inclusive o Eric vai fazer um estudo completo só sobre essa questão de música, como que ela influencia a nossa mente. Também tem música gospel, né? Eu falo pra vocês que eu gosto bastante de música, o Eric também, né? Ele é baterista, então, tipo assim, é algo bem difícil pra nós essa questão musical, né? Porque tem pessoas que se concentram com música, mas a música, ela é cheia do controle mental, e a gente vai depois ver nesse estudo que o Eric vai fazer. Material de jogo ocultista, tipo RPG, esses videogames, essas coisas todas, essas imagens de santo, crucifixo, os rosários, né, que é o japamala que eu falei, que é um artigo hindu, né, que foi trazido aí pro cristianismo depois de muito tempo, só que a origem dele foi lá no hinduísmo.
lá atrás, na live sobre catolicismo, vocês podem ver lá o estudo completo sobre essas origens dessas coisas. Falei sobre a origem do ritual do casamento, falei sobre a aliança. Nossa, falei sobre muita coisa naquele estudo, é muito completo, tem 3 partes também, tá? Acessem lá depois nos estudos de vocês. Então, todos esses objetos abomináveis, vocês precisam tirar dentro da casa de vocês. Tem que ser removido mesmo, porque eles oferecem base legal. Então, os demônios podem atuar com legalidade na sua casa. Pode fazer a confusão. E esses objetos, eles são tão abomináveis que os demônios, eles se agarram a esses objetos, como se fosse a morada deles, na real, né? E qualquer coisa que for usada vai dar essa legalidade, e eles podem fazer, inclusive, como as escrituras falam pra nós. Você vai ver, lá tem 2 textos que eu trouxe aqui pra vocês pra comprovar que isso é real, né? Até nas escrituras aconteciam isso na época de Israel. Deuteronômio 7, 25, 26 fala assim: as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejais anátema. Anátema é maldito. Assim como ela, as coisas. De todo o detestarás e de todo o abominarás, porque anátema é. Então, uma coisa que é considerada ao pai maldito, é coisa assim, tipo assim, entendeu? Você não tem que colocar isso na sua casa. Então, Deuteronômio, o povo de Israel já era recomendado isso, porque acontecia isso a rodo naquela época. Então, eles já eram recomendados a fazer isso. Olha lá, 1 Coríntios, não é só lá na velha aliança que tem na nova aliança também. 1 Coríntios 10, 19 e 20. Mas que digo que ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, os sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, durante toda a história bíblica, o povo de Deus está envolvido com idolatria, está envolvido com demônios, e hoje não seria diferente. Então, não existe essa questão de, só o ímpio que está com o demônio. Não, os cristãos estão cada vez mais envolvidos nessas coisas, por causa das brechas, da nova era. Essas coisas são atuais na nossa vida, tá? Então, só vai mudando os tempos, vai mudando o molde, o formato das coisas, mas as coisas são as mesmas. É por isso que a Bíblia é tão real e viva pro nosso tempo. Porque por mais que era daquela história lá antiga, como o povo vivia, não tinha tecnologia, não tinha nada, não importa. Os problemas, a batalha espiritual permanece, porque esses caras estão aqui desde que a história começou. A gente chegou agora, entendeu? Então eles são muito espertos. Então esses 2 textos, eles mostram que os ídolos representam sim esses demônios, né? Então, por isso que é tão séria essa questão. Eu sei que a gente tem muitos irmãos católicos aqui que me seguem, que acompanham, eu entendo, sabe? Tem muita gente que chega aqui por causa das minhas lives, algumas pessoas ficam meio nervosas no início, chega brigando comigo, mas eu peço paciência para que você analise a Bíblia. E a Bíblia ela é muito clara com essa questão de pôr ídolo dentro de casa. Eu sei que às vezes você pensa que assim, essa pessoa é santa e tal, mas não é pra fazer isso, né? Então não é pra fazer, então não é pra poder pôr esse santinho, não é pra orar por ele, o humano não é santo. Então, é assim, não faça, tá? Na dúvida que você tem, não faça. Mas se você tiver dúvida, estuda a Bíblia, porque é bem claro na Bíblia, tá? Essas questões. Então não existe, não tem nem discussão mais sobre essa questão aqui, pelo menos aqui nesse canal aqui, tá bem detalhado esse assunto. E o que acontece? Essas coisas que são usadas, elas são abominação para o pai, né? Então, tipo, nem o ouro nem a prata que pertence às pessoas tem valor algum para o pai. Inclusive, é abominável. Inclusive, quando o pai falou para poder o pessoal ir lá e matar todo mundo lá, que a gente fala aquele episódio, né? Que foi, matou criança, matou tudo. E o povo levou os bois para casa, daí deu todo aquele problema que deu, lá com Samuel, enfim. Porque o cara pensou vou matar o povo aqui, eu vou levar algumas coisas, né, e tal, tipo, nada, não é pra tocar em nada, entende? Que tem a ver com esse tipo de coisa. Não pode fazer igual os gentios fazem, né, os gentios não convertidos, não, no caso, não salvos, não eleitos, né. Então Deus, ele tem um propósito em cada mandamento. Ele não queria que os israelitas se envolvessem com esses objetos contaminados. É por isso que ele falou. Por quê? Porque esses objetos, eles teriam efeitos sobre eles na batalha espiritual. E ele advertiu que se tornaria uma coisa amaldiçoada. Então por quê? Porque a influência, agora vamos lá para o ponto principal. A influência que exerce os demônios na nossa vida, através dessa, você cai em adoração. Então, na realidade, o primeiro mandamento, que é a idolatria, não adorarás outro Deus, não terás Deus diante de mim, que para Yahweh é abominável, você está cometendo toda vez quando você tem um objeto de adoração a demônios na sua casa, mesmo sem saber.
e você tá lá, você tá adorando aos demônios meio que indiretamente. Então continua sendo uma adoração, é uma idolatria. Então não adianta você virar e falar assim, o católico é idólatra. Não. Muito crente, muito evangélico, muito protestante comete idolatria das suas mais variadas formas e tá criticando o católico que tem um santo em casa, entendeu? Então é só que a única diferença é que um é mais descarado que o outro. Não pode ter isso, né? E aí a questão dos pais e dos filhos. Você vai fazer uma limpeza na sua casa lá, vai conversar com seus filhos, e a melhor forma de você ajudar eles, que provavelmente estão envolvidos com os demônios por essas questões das brechas que as crianças acabam abrindo porque não tem conhecimento, cabe aos pais ter esse conhecimento e passar esse conhecimento para os filhos, e não chegar e falar, vamos jogar tudo fora sem explicar nada, porque daí não faz sentido, eles continuam adorando, né, fazendo esse culto mesmo que inconsciente. Então o negócio é você escutar, por exemplo, a criança tá lá, gosta de música, nada a ver, gosta de filme, gosta de Harry Potter, gosta dessas coisas que a gente sabe que é feitiçaria, né, negócio bem complexo, gosta de RPG, desses jogos, tudo demoníaco. Você tem que mostrar pra criança abrir, mostrar o livro e falar, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma maldição. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é errado, meu filho. Ele mesmo vai ajudar e vai entender e identificar isso junto com você. E aí ele vai tomar a consciência daquilo, e aí sim, o arrependimento é genuíno. Você precisa, na verdade, conduzir os seus filhos ao arrependimento. E isso só vem com conhecimento racional ali, né? No caso, né? Claro que o Espírito Santo vai estar tocando na parte emocional e mostrando e conduzindo a situação. Porém, ali na situação terrena, você está conduzindo a tua criança a pensar, a compreender. Se você faz isso, você está tornando ela um adulto muito mais esperto, porque quando ele ficar adulto, ele vai lembrar dessas coisas e vai saber concluir, né? Não vai precisar mais que você fique, né, mostrando tudo, ele vai saber concluir. Enfim, e aí essa é uma forma, né, de você fazer isso com filhos que são menores de idade e acabar com essa questão na sua casa quando tem objetos deles, tá? E aí vem a questão de que eles estão dominados por demônios e estão cegos muitas vezes, né? Porque vocês falam assim, nossa, fulana, minha irmã, ciclano, beltrano, a gente fala de Deus pra eles e parece que, tipo, tem uma venda nos olhos. Eu mesmo, né? A pessoa fala assim, eu mesmo. Às vezes vou tentar ler a Bíblia, parece que dá um sono, dá uma cegueira, dá um trem que, tipo, eu tô lendo ali, não entendo. Suelen, você fala, eu não entendo. E quem me acompanha aqui sabe que eu falo o mais fácil possível. Eu repito, desenho, falo ao contrário, inverto. E não tem como não entender. Agora, se você por algum motivo não está entendendo o que eu tô falando, provavelmente você deve estar amarrada, digamos assim, cativa, né, de demônios por algum motivo, por alguma brecha que você possa ter aberto, e aí você não consegue compreender a palavra, porque é assim, o pecado vai fazendo a separação, né, de não consegue ter contato com as coisas espirituais reais, e quando tem, não entende. E aí, porque tem esses espíritos, né, que a gente fala que são os demônios, que são os demônios da confusão. É aquele que faz você tá no engano, aquele que faz você não compreender nada, é aquele que faz sua mente ficar bagunçada, tá? E tem também a questão que a sua vontade, nesse caso, ela fica atrelada a eles, né? Porque a questão, a gente tem a nossa livre agência e tudo, tem a questão que a gente trata aqui. Porém, quando você está sendo dominada por demônios, é através do pecado que você está abrindo, da brecha que você está abrindo, eles têm poder legal de te dominar, né? Então, Yahweh tá acima dessa questão. Ele tá permitindo tudo isso, tá decretando tudo isso. Por quê? Porque você tá pecando, né? Então, a gente tem as provas aqui bíblicas, eu já vou continuar falando isso pra vocês, mas basicamente isso nada foge do controle de Yahweh. Ele tá permitindo, e é assim que é o conflito, é por isso que ele deixou a Bíblia pra que a gente não faça as coisas. Então, depois que as coisas ruins acontecem com você, você não pode culpar Deus, tipo, falar assim, que Deus não tá te observando, não tá te ajudando, não pode fazer isso, porque ele deixou bem claro na mensagem o que você não deve fazer. Certo? E essa batalha ela é diária, então vai durar assim, enquanto a gente existir, sempre tem que cuidar, é por isso que a Bíblia fala vigiar e orar, né? A gente precisa vigiar e orar para que eles não atuem na nossa vida, e se a gente abrir alguma brecha, para que o Pai revele, para que a gente saia de tudo isto, né? Então, beleza. Continuando aqui, a gente falou sobre essa questão de orar em silêncio, né? Hoje eu falei sobre isso aí, sobre a questão da posse das mentes, expliquei como é que isso lidar, né? Como é que isso acontece, né? Na questão nos stories eu falei, porque muitas pessoas ficam pensando assim, eu sou crente, Satanás não pode ler meus pensamentos, beleza? Ele até não pode ler os seus pensamentos, ele poder, tipo assim, conseguir, ele consegue, mas ele não tem legalidade para fazer isso, então ele não pode acessar seus pensamentos. A não ser que você dê brecha e legalidade para ele. E como que é feito isso? Através da hipnose, através dessas coisas que acessam sua mente, barra de access, todas essas coisas que você faz que tem o intuito de curar alguma coisa, curar uma depressão, fazer você ficar mais assim, digamos assim, aquele ser humano 2.0, melhorar a minha vida, né? Aquela história de
de autoajuda, que já deixou de ser uma autoajuda, já virou um culto a si mesmo, um culto egocêntrico e humanista, essas coisas geralmente vão te trazer uma amarração, digamos, mental. Então você, além de não enxergar o evangelho, além de não compreender as palavras, você fica muito mais suscetível a aceitar essas terapias alternativas, essas coisas que vão, sim, fazer com que Satanás possa ler a sua mente. É por isso que tem aquelas histórias das pessoas que falam assim, que eu não falei nada e ele adivinhou o que eu estava pensando. Então, se você se coloca a essa disposição, vai acontecer, né? E você está deixando ele acessar a sua mente. Agora, o que acontece com o crente? O crente é o seguinte, se ele não der essa legalidade, não deixa de fazer, não vai acessar minha mente e tal, se ele não fizer isso com essas coisas que eu falei, com essas práticas, ele só pode ser sugestionável. Então, Satanás pode colocar coisas na nossa cabeça para poder levar a gente pro engano, para poder fazer a gente ficar em depressão, para poder a pessoa cometer um suicídio. Então, um eleito, ele pode passar por isso. Ele pode sofrer uma depressão profunda, né? Se ele deixar essas brechas seguirem a vida dele, ele vai ficar indo e vindo na verdade, ele vai ficar todos os dias com a sensação de que, tipo, toda hora eu vou lá, tô muito forte, de repente eu tô muito fraco, tô muito forte, de repente eu tô muito fraco. E se ele perceber, vai ser por causa das brechas que ele deu, porque aí Satanás tem legalidade pra imputar pensamentos. E aí fica falando, você não merece nada, você não vai conseguir nunca e tal, e até vai entrar numa depressão profunda, começa a ter dor, problema no corpo, doença autoimune. Todas estas coisas são muito comuns, certo? E uma coisa muito importante que a gente tem lá em Hebreus, que fala assim, em Hebreus 4,16, fala o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, você pode chegar com confiança ao trono da graça. Você pode pedir pro Pai as coisas, inclusive fazer a sua oração mais pra frente. Você pode pedir, você vai alcançar uma misericórdia, né? Se você é um eleito, você pode. Se você tem fé, se você recebeu a fé para crer, você pode. Você pode fazer isso. E você vai ser ajudado em tempo oportuno. O que é tempo oportuno? Essas coisas. As coisas que você... Os sofrimentos da vida, né? Como as pessoas falam assim, eu sou crente e por que as coisas só acontecem coisa ruim na minha vida? Como eu falei, o mundo, né? Esse reino que a gente vive aqui hoje, né? Hoje é dominado pelas trevas, né? Então, o conflito aqui espiritual é do conhecimento do bem e do mal. Esse é o mundo que a gente vive. Então, os crentes que estão na contramão disso tudo, porque são pessoas que se preocupam em fazer o certo e tal, enfim, tem toda a questão da Bíblia, da lei e tal, de fazer a vontade do Pai, tá em contrariedade com o que o mundo prega, né? Então, automaticamente, você vai sofrer muito mais aflições. Agora, tem crente que é abençoado. Então, se o Pai abençoa alguns e não abençoa outros, é porque ele tem propósito na bênção e na não bênção, né? E a gente que é eleito, que seria uma pessoa que se coloca à disposição do Pai, a gente tem que estar ok com tudo isso. Você não pode estar feliz só quando você está em bênçãos. E você não pode estar triste quando você não tem. Ou você não pode ficar com inveja do irmão porque ele é mais abençoado aparentemente que você, né? Você tem que aceitar tudo, falar amém pra tudo. É assim que funciona a vida de um eleito que bota a tua confiança no Criador, né? Funciona desse jeito. Então, a palavra mostra pra gente que Satanás, aí vou entrar nessa questão que vocês perguntaram sobre a questão de que Satanás já caiu, não caiu, né? Isso é muito importante pra gente falar agora, porque toda essa questão de demoníaca, as pessoas confundem muito, né? Porque falam assim, sabe, tem gente que fala, Satanás está aqui, então isso aí acontece por causa dessa parte dos anjos, né? Que caiu lá no início de Haja Luz e tudo. E aí as pessoas pensam assim, concluem assim, mas a gente sabe, né? A gente acredita aqui, por todo estudo que a gente tem, que Satanás ele não caiu ainda, que ele vai cair lá na grande tribulação. Ele e a terça parte dos anjos. Então, por que acontece isso? Porque a Bíblia ela é um livro profético e ela vai trazendo as coisas antes de acontecerem. Então, e ela não tem às vezes uma ordem cronológica. Você precisa estudar bastante, entender o livro de Apocalipse, saber os selos, as coisas e chegar no modelinho, que inclusive o Eric faz esse modelinho lá no perfil dele. Então, você precisa entender esse modelo cronológico. E aí, se você entender, você vai entender que lá em Apocalipse, né, que é em Apocalipse 12, 7 a 10, que fala lá, né, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam, e o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, antiga serpente chamada Diabo. Então, Satanás dá pra ver que tá em outra conexão, que engana todo mundo, ou seja, tá enganando todo mundo e tal, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, dá pra poder você entender que já tava tudo acontecendo, né? E depois que isso acontece, ele engana todo mundo, então tá falando uma linguagem profética do que vai acontecer. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Então, quando é que isso vai acontecer? Né? Quando é que ele vai ser derrubado? Quando é que ele não vai mais existir na terra, na grande tribulação? Então, com o estudo completo sobre isso, conclui-se que sim, é na grande tribulação.
Tá, se é na grande tribulação, onde que ele tá agora, né? A pessoa perguntou onde que ele tá, então. Porque a Bíblia fala que ele tá caindo, como é que funciona isso? Aí a gente consegue ter a conclusão, né, basicamente do esqueminha do céu. Muito importante entender o esquema da Terra plana para você entender isso. Mas no globo também dá para explicar um pouco isso aqui. Como é que funciona? Existem 3 céus. O terceiro céu, o segundo céu, o primeiro céu e até aqui tudo no domo aí, escondidinho, tudo, né, daquele jeito que vocês sabem. O terceiro céu é a eternidade, que é onde fica, né, o reino, né, o céu, no caso a Nova Jerusalém vai descer e tal, é onde está o reino, onde está Yahweh, onde está o Messias, tudo, lá no terceiro céu. Quando se achou iniquidade de Satanás, na época, aí agora mais para trás, ele foi repudiado desse terceiro céu, porque ele estava lá junto com os anjos, todo mundo. Então ele e a terça parte foi repudiado do terceiro céu e caiu então para o segundo céu. Então, ele não está aqui na terra. Ah, mas tem um texto lá que fala de onde que você veio, que eu vou botar aqui de rodear a terra e tal, não sei o quê. Aí ele foi entregue os reinos da terra. Então, por exemplo, ele pode descer e vir e tal, fazer os rolês dele e tal, conforme Yahweh permite. Mas ele, digamos, mora no segundo céu, né? Ele tá lá, ele não tá na terra. Então, quem tá na terra atuando aqui com a gente e tal, né? Acabando com a nossa vida, esses demônios que a gente fala. Aí a gente volta lá pra Gênesis 6. Que é aquela questão do estudo de Gênesis 6, que fala que no caso são os anjos sentinelas, que deixaram a sua habitação para coabitar com as mulheres, enfim, e daí fizeram aquela confusão toda que foi na época pré-diluviana. Então a questão dos demônios, a partir daí começaram, né, a existir aqui na Terra, dessa forma, porque foram as crias deles, né, os Néfilins, que são crias que foram criadas na Terra, porque foi a junção de anjos com humanos ímpios, originaram essas criaturas, aí morreu no dilúvio, aí ficou os espíritos. É basicamente isso, resumão, bem assim para deixar bem claro, porque não é o assunto da live de hoje. Então, esse estudo completo, embasado, bíblico e tal, com os livros, enfim, o Eric tem lá no perfil dele, sobre Gênesis 6. Vocês podem ir lá estudar sobre essa questão dos sentinelas. Mas esses demônios, eles não fazem parte de um terço, porque eles ainda não caíram. Então, eles fazem parte dessa junção de sentinelas, né, que são os Néfilins que deram aí, originaram essas aberrações, que então morreram e ficaram na parte do mundo espiritual. Eles não puderam voltar para nenhum lugar, porque eles foram feitos aqui na Terra, né? Certo? E aí, então, o que seria o primeiro céu? O primeiro céu é o tal do que o heliocentrismo fala, que é o espaço sideral, né? Esse é o primeiro céu. Não, esse é o primeiro céu, que é onde ficam os planetas, né, que são as estrelas errantes, as estrelas, e ali são as moradas dos anjos, entende? Também. Enfim, no curso de Terra Plana que o Eric vai fazer, ele vai explicar bastante esses modelos para vocês vão entender bem, e a Bíblia vai passar a fazer muito mais sentido para vocês quando vocês lerem a Bíblia com essa questão, tá? Inclusive, faz um tempo que eu não falo sobre Terra Plana aqui, pode ser que eu comece a fazer um pouco mais de estudo sobre isso aqui também. Eu fazia um pouco antes no início do canal, quando eu tava muito ativa nesse estudo, né? E aí depois eu parei um pouco, entrei na questão da predestinação, gostei bastante de estudar sobre salvação, foquei nisso, foquei em batalha espiritual, foquei em Nova Era, e deixei essa questão da Terra Plana para não estudar mais. Então, pode ser que depois eu faça uma outra live só sobre Terra Plana, não sei. Comenta aqui, né, sobre isso. Faça um post, enfim, das principais dúvidas, mas o Eric está se dedicando já a esse assunto, então vocês podem consumir esse assunto lá, e aí eu dou atenção a outros assuntos aqui, certo? Enfim, então essa parte do Apocalipse fala isso. E aí como é que a gente sabe também que essa questão de Satanás chegar e pedir pelos vasos? Porque, por exemplo, quando a gente fala que existem filhos espirituais de Satanás, existem os vasos, né? Então são vasos, todos nascem como vasos de ira. E durante a vida vão sendo quebrados, enfim, se tornam vasos de honra. Alguns, né, os eleitos, que são predestinados desde antes da fundação do mundo. Então, os vasos de ira vão permanecer como vasos de ira, nasceram assim e vão continuar e vão para o percurso do lago de fogo, são vasos que o pai cria para Satanás. Pode parecer dolorido isso escutar e tal, mas basicamente ele conquistou essa vitória lá no Éden, quando a Eva aceitou a sugestão, né, da serpente, e aí o mundo conhece o bem e o mal, então precisa ter gente ruim, então precisa criar. Quem cria tudo é Yahweh, então ele que vai criar, ninguém cria, é só ele. Então se precisa ter o mal, precisa ter pessoas executando o mal, então precisa ter, e Satanás, que é o que controla essas pessoas que fazem e executam o mal, ele é o agente do mal, ele é um cara que trabalha aí para o mal ser manifestado na Terra, porque ele é o próprio mal e ele gosta de fazer isso, é uma atividade que ele gosta. Inclusive, a gente tem essa comprovação lá em Jó, né? Na história de Jó, Jó 1, 6 a 17 mostra que ele chegou, né, para falar lá, a gente pode até ler aqui, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se, filho de Deus, repara que essa é a questão do filho de Deus,
É lá de Gênesis também, Gênesis 6, vários momentos na Bíblia, os anjos são citados como filhos de Deus. Aí você vai lá pro hebraico e tal, você entende que às vezes filho de Deus está falando de pessoas assim, de eleitos, e às vezes filho de Deus está falando de anjos, né? Então aqui nesse caso está falando de anjos. Né? Então eles vieram apresentar-se perante o Senhor, perante Yahweh, e veio também Satanás com eles. Então aqui você já mostra, Satanás veio com eles. Então Satanás estivesse aqui na terra, preso aqui, já jogado e lançado, sem poder acessar os céus, como é que esse texto de Jó existiria? Né? Porque daí tá dizendo que ele foi lá e foi junto com eles. Então ele poderia acessar lá para falar com o pai, mas ele não morava mais lá. Então se ele foi junto, ele estava em outro lugar, né? Então a gente entende aí, consegue com vários textos entender que sim, ele estava no segundo céu, e aí ele pode se apresentar ao trono do pai para pedir, que a gente fala para pedir, acusar as pessoas, né? E quando o Messias morreu no madeiro, ele perdeu essa oportunidade de poder acusar, porque agora tá tudo pago, né? Então o pecado que cometeram, que eu cometer, tá pago. Então essa acusação dele não tem fundamento. Mas quando você faz brechas, quando você se envolve com o oculto, aí começa a ter fundamento. E aí ele pode chegar, e aí a questão de Jó foi exatamente isso. Então, ó, o Senhor disse a Satanás: de onde que você vem? Aí ele respondeu ao Senhor: de rodear a terra, passear por ela, passear por ela. Você está fazendo um passeio, você está indo ao lugar que você não é de lá, entendeu? Então, assim, pra mim é umas conclusões muito tranquilas de ler e entender também. Então, ele estava rodeando a terra, passeando, como se estivesse fazendo uma viagem, depois volta pro lugar de onde ele é. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, né? Que não se desvia do mal. Então, você vê, Yahweh cutucou Satanás, você viu lá, meu servo, ele é maravilhoso, ele é incrível, e aí? Aí Satanás disse ao Senhor, e respondeu: porventura teme a Jó Deus? Será que ele teme mesmo? Porque aí ele começa, não vou ler todo o texto, mas ele começa a falar assim: você também? Assim é fácil, né? Você dá tudo pra ele, tô falando a linguagem de hoje, dá tudo pra ele, dá a casa pra ele, né? Abençoa ele pra caramba, como é que ele não vai fazer as coisas certas, né? Aí falou assim: mas vamos ver, vai lá, faz o seguinte. Aí ele acusa, daí ele sugere, né? Aí ele fala: vai lá, sabe que você quer fazer uma coisa? Tira tudo dele, né? Faz com que ele não tenha mais nada, né? Tira tudo que você deu pra ele. Eu duvido que ele vai continuar adorando a ti. Porque daí o Satanás, ele tá fazendo isso, mas ele não sabe que, quer dizer, ele sabe, mas ele gosta de fazer isso, porque ele é o acusador, essa é a função dele. E aí Yahweh conhece os seus. Então ele falou: beleza, você quer ir lá? Você quer tentar o Jó? Vai lá. Ele é meu servo, eu conheço ele, né? Desde antes do seu ventre, antes de teci no ventre, eu te conheci, todos os seus dias são pré-fixados e tal. Tá lá em Eclesiastes ou Provérbios, eu acho. Sabe de tudo? Então, vai lá, toca lá na vida, pode fazer o que você quiser. Tira tudo que é terreno dele, pode tirar, mas não toca na vida dele. Porque Yahweh tem propósito ainda para a missão que ele queria de Jó. Então, ninguém morre quando quer morrer, ou porque Satanás vai tirar a tua vida. Aquela história que vai na igreja: ai, Satanás, o devorador tá vindo aqui, tá tirando a vida, matou você. Ai, teve um acidente, foi Satanás que fez isso. Ele não tem a legalidade para chegar e fazer o que ele quiser na sua vida. Ele não pode tirar a sua vida. Você só morre quando Yahweh quiser que você morra. Então, nesse caso, Yahweh podia falar: vai lá, tira tudo dele, bota uma doença nele, se ele morrer, morreu. Beleza, vamos fazer assim então. Não, ele falou assim: pode tirar tudo que é terreno, porque terreno, problema. Satanás, ele tem esse poder terreno, né? Ele pode dar as coisas. Tanto é que ele tá compartilhando um texto esses dias que mostra. Esses dias que foi na caixinha aí, né? Que fala o quê? Satanás falava que, fala assim: todos esses reinos foi me dado, eu posso dar quem eu quiser. Quando ele vai tentar o Messias, né? Eu posso dar tudo que você quiser aí, terrenamente. Então, terrenamente ele pode. Por isso que ímpio se dá muito bem na vida, porque ele pode fazer isso. Ele tá presenteando os filhos dele, entendeu? Ele tá presenteando, tá dando as coisas pros filhos dele no mundo. Porque só tem aqui e agora pra esses caras, né? Morreu. Não tem depois, tem, na verdade, lago de fogo, né? Então, ele pode fazer isso. Ele tem autoridade, porque o pai deu pra ele. Então, ele deixou tocar na vida, tirar tudo de Jó. E vocês já sabem da história. Jó foi, perdeu tudo, enfim, ficou muito depressivo, aconteceu tudo isso, porque ele é humano, com certeza, mas ele nunca amaldiçoou o Criador. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, porque ele sofreu demais, sofrimento, coisa de humano. Mas ele nunca deixou de acreditar e confiar que tudo aquilo que vinha da vida dele era o pai que estava mandando. Ele nunca atribuiu nada disso ao demônio. Ele atribuiu ao pai, porque ele sabia que Deus era soberano. Então, às vezes, os crentes estão atribuindo mal para Satanás, está botando mais poder na mão de Satanás do que na mão de Deus soberano, que controla o bem e o mal, certo?
Tem uma questão também aqui, lá na outra passagem que é de Pedro, né? Que ele fala também, pediu por Pedro, que ele fala lá em Lucas 22, 31, 32, fala assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Então, tipo assim, Satanás ele fica se apresentando lá e pedindo: ó, eu quero fazer isso na vida dele, ele pede solicitação, ele não pode agir descontroladamente, como às vezes o cristianismo botou, que existe uma dualidade, uma batalha entre o bem e o mal, nesse sentido de Satanás tá dominando, tipo assim, tá na liderança do mal e tal. Não existe isso, sabe? Não é assim que as coisas se dão. Então, isso daí é a parte, assim, principal para vocês entenderem como que se fecha uma brecha. Já tô chegando no final aqui da live, falei que ia ser uma live não muito longa, né? Muito detalhe, mas não muito longo, para ser a finalização aqui da nossa live. No final eu vou ver se eu tiro algumas dúvidas de vocês, tá? A questão que eu quero falar aqui, nessa questão da oração, da petição, porque daí eu expliquei pra vocês que ele pode chegar e pode pedir, enfim, ele tem direito sobre alguns vasos, porque ele tem filhos espirituais dele que fazem o mal, e assim é. E a gente fica pensando, né, nossa, essa pergunta vem toda vez. Tá, se tudo predestinado e tal, por que a gente ora, então? Aí, vamos lá, eu vou tocar nesse assunto, porque eu nunca falei numa live claramente sobre esse assunto, eu vou falar agora pra vocês entenderem de uma vez por todas. Primeiro vocês precisam entender que a gente vive no tempo, na timeline. Tudo acontece aqui na timeline. A Bíblia, ela foi escrita na timeline, né? Os homens foram escrevendo tal, à medida que a história acontecia. Mas a Bíblia, ela fala de coisas que já foram determinadas na eternidade. Então, alguém que é eterno, que é Yahweh, que vive na eternidade, a gente não consegue nem conceber isso. Pra ele, tudo já aconteceu, porque ele criou, ele é tudo, ele fez tudo. Então, assim, não adianta você tentar entender isso. Entenda que existe uma eternidade em que todas as coisas já aconteceram, já tudo finalizou, já tá todo mundo no reino, já acabou. E a gente tá aqui no domo, né? Na Terra plana aqui. Pra quem crê, pra quem não crê, beleza, quem que você quiser, tá no globo, enfim. Mas a gente tá aqui vivendo num tempo. Você tem uma contagem de tempo. Tanto é que você nasce, morre, né? Tipo assim, tem um tempo, você envelhece. É assim que é. O mundo perecível. Não existe eternidade aqui. O que é eterno é eterno, não tem perecibilidade. Não existe nascer, viver, desenvolver, morrer, pegar doença, não existe isso. Então nesse mundo existe isso. Nesse mundo que existe isso, existe algo chamado oração. O que é isso? É um relacionamento entre você e Deus. Esse Deus que está na eternidade. Então esse Deus que escreveu tua história, que fez você nascer e tal, ele te dá a oportunidade de conversar com ele através da oração. E ele te escuta sempre. Sempre que você falar, ele vai te escutar. E ele escuta todo mundo simultaneamente, não importa. Deus é Deus. Então, ele vai te escutar. Agora, ele vai te escutar porque você vai tratar ele como um gênio da lâmpada, que você vai pedir coisas e esperar acontecer? Ou ele vai te escutar porque é um relacionamento? Eu tenho um relacionamento com meu marido. Toda vez que eu preciso conversar com ele, ele me escuta e tal. Eu posso fazer solicitações pra ele, ele tá me escutando, mas ele vai executar? Depende. Se ele quiser, ele executa. Se ele não quiser, ele não executa. Só que ele não é Deus. Então a gente agora bota na esfera de Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus. Eu falo com ele, eu converso com ele, eu peço coisas pra ele, eu digo quais são os desejos do meu coração, eu falo os meus medos, eu digo aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, eu faço uma conversa. Agora, isso é um relacionamento. Pai pede perdão pelos pecados, enfim, é uma estrutura de oração, né? Você chega a Deus, tal, você acredita que ele existe, então uma pessoa que não crê não vai orar. Vai orar pra quê? Pra parede? Vai orar pra... eu vou orar pra alguma coisa que eu não acredito, mas eu vou orar. Não existe. A pessoa só ora porque ela crê. Então vocês já entenderam o conceito principal da oração. É um fruto do eleito. Ou, se estiver orando por Deus verdadeiro, né? Porque é muito fácil orar pra Krishna, pra Brahma, pra Buda. É fácil, né? Faço uma meditação e minha oração. Né? Eu posso orar por qualquer coisa. Mas a oração verdadeira, bíblica, para o Deus verdadeiro, só faz um eleito. Porque tem fé. Acredita que Deus existe. E quando você faz essa oração, você está mostrando, não pra ninguém, você está demonstrando que você tem frutos do Espírito. E esses frutos do Espírito, a própria palavra já fala, frutos do Espírito, né? Ele é concedido pelo Espírito. Assim como a fé, que é um dom. Então, isso é uma maior evidência de que você é um eleito. Então, as pessoas perguntam, não sei se eu sou eleito, tenho medo agora de saber, porque eu descobri a predestinação e tal. Não, se você ora, você crê de verdade no Deus verdadeiro da Bíblia, você provavelmente é um eleito. Agora, eu não sei se você vai permanecer nesse caminho e será verdadeiro no seu coração. Por isso que a gente não pode julgar, a gente não conhece quem é eleito e quem não é. Entenderam? Então, qual é o papel da oração, então? Não é você fazer solicitações ao Pai para conceder coisas para vocês. Ele não é o gênio da lâmpada. É você ter um relacionamento com ele e uma demonstração de fruto do Espírito e falar dessas coisas, terrenas ou não, espirituais. É para isso que existe a oração. E aí você tem a oração intercessória, que você vai orar pelas pessoas. E você ora pelas pessoas pela conversão delas. Você até pode orar. Só que assim, você pode orar porque dentro do seu coração você queria muito que a pessoa fosse um eleito, entendesse o evangelho. E às vezes elas estão nessas questões de demônios
estão amarradas em demônios, e quando você fala, ela não te dá ouvidos. Ela não entende o que você está falando. Ela não consegue compreender. E tá tudo bem, porque no momento certo, se ela for um eleito, ela vai compreender. Mas a sementinha você colocou. E aí você tem uma outra resposta. Por que fazer o ID se todo mundo está predestinado? Justamente por isso. Porque você, que é um eleito, que entende a verdade, tem uma missão. E a missão é espalhar, é jogar sementinhas. Agora, a sementinha vai germinar quando o pai quiser que ela germine, se ele quiser. Porque tem sementes que não germinam, né? Tem sementes que simplesmente são semeadas e não germinam. Agora, tem sementes que germinam, mas alguém precisa jogar a semente. Então, os eleitos jogam a semente. Aqueles que têm fé que o pai conduziu, eles jogam a semente. Agora, se ela vai semear naquele solo, se ela vai se ela vai crescer e desenvolver, aí não cabe a nós, né? E não tem que ficar atormentando as pessoas. Você falou, tá falado, acabou, tá a voz de juízo. Eu e a Erika, a gente costuma falar muito aqui, por exemplo, ele vai fazer uma coisa e fala assim, amor, não faz isso, vai dar problema. Aí ele não me ouve, vai lá e faz. Aí eu viro e falo, eu fiz voz de juízo pra você. O que acontece? Quando a gente fala isso, você já tá fazendo voz de juízo pra pessoa. Ou seja, se ela não endireitar os caminhos, na verdade, ela nunca vai poder ser desculpável, porque ela ouviu um dia de você algo, entendeu? Então, isso é muito sério. Esse é o papel dos eleitos, essa é a missão principal de todo mundo, que é o ID. E a oração, você tem esse relacionamento, você tem esse contato, você tem essa fortificação espiritual que você precisa ter. Então, a oração é uma oração direcionada para um relacionamento e não para uma solicitação. Como se você fosse um semideus e pudesse pedir coisas para o Deus maior. Não existe isso, apesar de que você pode pedir coisas, mas não quer dizer que elas vão ser atendidas conforme você quer. Mas tudo que o Pai te dá, seja tribulação ou bênção, vai ser sempre para o seu bem. E esse bem, quando eu falo, não é um bem terreno. Ele pode botar uma doença em alguém, aceitar, deixar a doença ali, entendeu? Tipo, como foi com Jó, um monte de doença. Mas é pro bem, porque ele sabe exatamente como é que vai ser feito essa conversão daquela pessoa, o breakthrough que eu falo, que é o momento, né, que a pessoa tem esse quebrantamento, essa questão, que ela tem parece que virou uma chave ontem pra hoje, tipo, antes tudo era bagunça e de repente tudo faz sentido. Esse momento do breakthrough vai acontecer na vida de todo eleito, tá? Então você pode estar lá na Umbanda, fazendo um monte de coisa errada, você pode estar no paganismo Nova Era, mano, você pode estar fazendo muita coisa errada hoje. Mas se você for um eleito, porque você nasce vazio, né? Se você for um eleito, na tua vida você vai percorrer o caminho da salvação. Isso é fatalista. Até você morrer, você vai ter fé para crer, porque essa é uma condição espiritual de salvação. Certo? Então, entendida que a questão da oração, a questão do ID, tudo, eu não vou mais responder essa pergunta na caixinha. Quem quiser vai assistir essa live aqui e vai entender de uma vez por todas a questão de por que orar se tudo é predestinado, por que fazer o ID se tudo é predestinado. A Bíblia tem lá os textos, fala, como que vão crer se não há ninguém que pregue e tal. Então, assim, a Bíblia é clara. Tem que ler Romanos, tem que ler Efésios, tem que ler Colossenses, vocês vão entender muitas coisas, sabe? Tá tudo ali. Tá? E agora a gente chega no final da nossa live, na parte muito importante que vocês me perguntaram. Beleza, Sueli, agora eu entendi o que são as brechas, entendi como fechar as brechas. Mas agora, como identificar que eu estou sofrendo uma batalha espiritual? Agora o negócio complica. Como identificar que eu estou sofrendo uma batalha espiritual? Existem 3 graus de níveis, digamos, de atuação demoníaca. O primeiro grau é o grau mais básico, que é o grau que a maioria das pessoas que abrem brecha enfrentam. O que acontece? Grava aí. Essa parte é importante. Começou a perceber isso aqui, meu filho? Tá dando BO. Tem alguma coisa errada. Pode afundar que vai descobrir. Vai caçando que você vai descobrir. Primeiro grau. Frequência do medo. Já falei pra vocês que essa é a primeira coisa. Entrou na frequência do medo, tá abrindo brecha pra poder dar BO na sua vida. Então, primeiro grau da batalha espiritual, perceber que você está sofrendo na sua vida é frequência do medo. O que é frequência do medo? Tem as escalas das emoções, já falei sobre isso. Depois você dá um Google aí que eu não vou perder tempo com isso. Mas tem um grau das emoções, enfim, frequência do medo, tudo que tá para baixo, toda frequência que é negativa. Medo, angústia, sofrimento, depressão, culpa, tudo isso é a frequência do medo. E os demônios, eu tenho um vídeo só sobre a frequência do medo lá no YouTube, que fiz, nossa, inclusive eu fiz quando eu tava lá na casa, né, lá nessa casa que eu falei da atuação demoníaca, que teve a atuação espiritual lá, e essa frequência do medo vai te deixar nesse momento, você começa a sentir uma angústia, um negócio assim, um trem ruim. Você pode ter certeza que ali é a primeira coisa. Por isso que você não pode assistir filme de terror,
Por isso que você não pode se colocar nessa frequência do medo. É por isso que música... Não, eu tô me arrepiando aqui que o negócio já vai ficar ruim agora pra mim. Calma aí que o negócio é difícil pra mim, tá? Também. Então, começa a dar aquele trem ruim, né? E aí você começa a assistir filme de terror, tá se colocando na frequência do medo. Começa a ter contato com coisas que te colocam medo. Meu, isso que tá acontecendo no mundo, as pessoas estão tudo na frequência do medo. Elas estão tudo assim, ai meu Deus do céu, vai vir um trem lá, vou me picar, vai morrer. Tá numa frequência geral do medo que a atuação demoníaca tá assim, ó. Tanto é que aumentou demais os índices de pessoas que procuram psicólogos, que procuram terapia. Por quê? Porque tá uma frequência do medo geral. E essa frequência tem a ver com hertz também, tem a ver com ondas eletromagnéticas e tal. Beleza. E te deixa só em coisa ruim. Então começou a sentir aquela angústia, aquele trem ruim. Sai disso. E aí eu ensino a fazer isso lá no meu vídeo sobre frequência do medo. Eu ensino como você sair da frequência do medo. Inclusive nas minhas consultorias eu explico e ensino na prática como que as pessoas fazem isso. Dou algumas atividades, enfim, e ensino você a fazer isso. Beleza. Primeiro grau. Aí você vem com coisas do tipo o azulejo que descolou da parede, do nada, que eu falei pra vocês. Uma presença invisível no ambiente. Sabe quando você sente que tem um negócio assim, ai, tô sentindo um ambiente pesado, tô sentindo um trem ruim, uns arrepios, umas coisas ruins assim? Tu começa a sentir isso. Aí tu sente que o ambiente tá hostil. Tu fala, mas eu tô ficando meio maluco, eu tô sentindo um trem ruim aqui. E aí você vai começar a ver uma sucessão de coisas. Brigas que começam sem motivo nenhum. Briga no casamento. Tá lá na tua casa e tal. De repente, sei lá, caiu um garfo. Nossa, mas vira aquela briga de tipo divórcio. Deixou a toalha ali. Um trem assim, tipo, muito idiota, sabe? Coisas muito banais acontecem na sua casa. E é como se tivesse alguma coisa falando assim, nossa, que insuportável esse cara. Nossa, essa mulher é terrível. E aí vocês começam a se estrupiar. Vocês começam a brigar tão grande que vira uma briga assim, que uma coisa vai levando a outra. Quando vocês estão falando em divórcio, tá? Então, isso é muito sério. Começou a reparar isso? Tá em batalha espiritual. Pode ter certeza disso. E aí depois você vai ter que fazer aquela oração, expulsão e tal. Mas o crente, que ele sabe disso daqui, ele já fica ligeirão. Ele já não se deixa mais levar pela emoção do momento, porque tá na frequência do medo, sabe? Então ele já evita essas brigas no casamento, que são à toa. Sempre por motivo banal. Nunca vai ser uma briga real. Tem brigas reais, tem coisas reais que causam discussão no casamento, mas coisas banais, tá? Vocês vão identificar na vida de vocês com certeza. Aí começa a ter perda financeira constante. Tem pessoas que tipo assim, meu, eu faço, eu ganho dinheiro e nada flui. Eu ganho dinheiro, eu luto, meu, parece que o dinheiro na minha mão assim, ó, entra pra essa mão, já saiu assim, já escorregou, nem entra, né? Já entra na conta e já vai pra outra conta pra pagar a dívida e tal. Só fica metido em dívida, só fica metido em problema, porque não consegue visualizar a sabedoria de financeira, né? Porque daí os demônios estão ali te botando. Vai comprar aquilo ali, vai gastar aquilo ali, pega aquela promoção, você gasta dinheiro compulsivamente. Por quê? Porque todas essas coisas são terrenas, é como Satanás opera, ele te chantageia, te seduz com isso, porque ele pode, é dele, dinheiro, fama, sucesso é dele. Então ele pode te dar, pode tirar, pode ficar fazendo assim igual um cachorrinho. Quer? Ah, não quer? Agora vem aqui, vem aqui pegar essa bolachinha aqui. Então ele vai te conduzindo pro BO, entendeu? E aí ele te bota muito dinheiro às vezes e depois você cai bruscamente. E aí é a hora que você cai em depressão. E aí é a hora que você vira e fala assim, Deus me abandonou. Por quê? Porque Satanás foi lá, te deu, né, te deu as coisas terrenas, você não soube usar aquilo ali com sabedoria, né? É, tipo assim, a permissão é tudo aquela coparticipação ali. Você não soube usar aquilo com sabedoria, e aí você vai, mesmo jeito que você vai pro céu, você vai pro inferno. Tipo assim, você sobe tanto no dinheiro, de repente você cai, e nesse momento é a hora que você se mata, a hora que você vai, porque você ficou dependente do dinheiro. Porque o dinheiro, ele não é um problema. Quando o dinheiro cai na mão de um eleito, uma pessoa que já tá quebrada aí, a graça já manifestou, ele já teve esse momento do breakthrough que eu te falei, você consegue fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. Você consegue ter sabedoria para que você faça um gerenciamento melhor do seu dinheiro e você até abençoe pessoas com esse dinheiro e Deus multiplica mais ainda na sua vida, né? Então, quando esse dinheiro ele te seduz e ele toma conta da tua vida, a mesma coisa a vaidade, você é dominado por isso, você está em batalha espiritual. Pode ter certeza, nada vai durar na sua vida até você tomar consciência, pedir perdão, aí a sua vida começa a modificar de novo, tá? Porque aí você começa a ter mais ajuda aí nessa questão, fechando as brechas, certo? Cansaço frequente. É óbvio, gente, peraí, vou falar isso aqui, mas eu vou dizer pra vocês, é óbvio que isso aqui, identificação de nível de batalha espiritual.
certo? Uma dor de cabeça pode ser um aneurisma, mas pode ser um problema por causa de um anticoncepcional. Uma dor de cabeça pode ser uma noite mal dormida, mas pode ser uma falta de vitamina D. Um cansaço frequente pode ser simplesmente que você está com falta de vitamina, mas pode ser um atalho espiritual. Então, saiba identificar que todas as coisas que você fez, não tem como. Olha, minhas vitaminas estão tudo bem, minha vida está tudo bem e eu continuo com esse cansaço. Eu já investiguei tudo biologicamente falando. Eu já fiz tudo que eu podia e eu continuo com esse cansaço. Eu durmo bem, eu faço tudo bem, eu faço atividade física, eu faço toda a regrinha e eu continuo com esse cansaço. Tem BO aí. Tem batalha espiritual aí, tá? Então, saibam eliminar as questões pra chegar também na conclusão. Porque tem gente que é assim, tudo que acontece na minha vida é batalha espiritual. Quer dizer, a pessoa já não quer mais nem administrar a própria vida. Tudo ela bota a culpa no demônio. O demônio faz na minha vida, o demônio tirou de mim. O demônio é todo poderoso, porque, né, as pessoas colocam ele nessa posição de todo poderoso. Então, esse cansaço frequente, ele pode ser uma batalha espiritual. Então, você precisa avaliar todo o seu setor, né? E por isso que, né, quando as pessoas falam que, vai ser consultoria com a Suelen, eu ajudo a pessoa a identificar essas coisas, porque depende do problema, cada um tem um problema, né? Problema de casamento, mas então a pessoa traz, eu falo assim, pessoal, não é tudo demônio. Tem coisa que é do demônio, mas nem tudo é. Então precisa avaliar isso aí, certo? Pesadelos frequentes, cara, pesadelos frequentes, de novo, pode ser que você tá tendo contato demais com coisas ruins, fica assistindo coisa de fim de mundo toda hora, fica pensando, fica naquela angústia, na frequência do medo, aí tá tendo pesadelos frequentes, né? Esses pesadelos podem ter significados, que a gente fala assim, nossa, eu sonhei que fulano vai morrer, né? Por exemplo, esses dias tive um sonho terrível, que eu acordei e fiquei muito mal durante muito tempo. Foi um sonho muito real, de morte de uma pessoa, de um parente meu. E foi, tipo assim, uma pessoa que eu nem penso muito e tal, esqueci por quê, né? Beleza. Só que se isso daí toma uma frequência, alguma coisa assim, né? Aí você fica já pensando, por que eu tô sonhando com isso e tal? Então você tá sendo afligido. Geralmente esses pesadelos, principalmente quando eles têm contato com essas coisas mais assim, espirituais, sabe? Eles têm brecha envolvida e aí você tá sofrendo uma batalha espiritual, tá? Recebo, relato demais de irmão contando as coisas pra mim. Mas tome cuidado também, tem muita gente que sonha com um monte de coisa, aí já fala assim, eu tô recebendo a revelação aqui, né? De que fulano, sei lá, vai acontecer isso. Então assim, calma, essas revelações aí que vocês estão recebendo, às vezes, tá? Porque não tem, assim, coisa que não tem propósito. Deus, Yahweh, ele não vai dar um trem pra você, ele não vai te revelar uma coisa antes do momento, né? Antes, se não for pra você fazer alguma coisa sobre isso. Se é alguma coisa que você tá vendo, tá na cara, que você não consegue resolver, tipo, sei lá, eu sonhei que fulano vai morrer, eu sonhei que fulano vai, sei lá, ter um filho, eu sonhei que fulano, sei lá, qualquer coisa assim que, tipo, não tá nossa, você não tem nem que se meter, pra que você tá sonhando isso? Então, pode ter certeza que é batalha espiritual, tá? De alguma coisa que tu fez na sua vida. Outra coisa, pensamentos sexuais toda hora, né? Ou coisas violentas, tipo assim, você imaginar, você tá andando na rua, nossa, você se imaginar esquartejando alguém, sabe uns negócios meio maluco que você pode pensar? Tipo assim, dependendo das pessoas que tem muito contato com frequência do medo, tem contato com filmes, né? Você tem muito repertório cultural pra imaginar porcaria. Então, se você ficar assistindo filme que os outros se matam toda hora, esquarteja toda hora, que é só coisa de sangue, né? Essas coisas essas coisas, você vai começar a ter, como é que eu posso dizer, mais repertório pra imaginar porcaria. Então, se você tá andando na rua, tem gente que é assim, cara, tá andando na rua e pensa assim, já pensou se eu matar essa pessoa? Tipo, e aí fala, nossa, de onde surgiu esse pensamento? Coisa que tá sendo imputada através da brecha que você deu de ficar na frequência do medo. Entenderam? Então tá tudo muito conectado, tá? Vontade de mexer com o oculto. Tem gente que não pode ver o misticismo que já quer se envolver. Viu um trenzinho de cálculo de número, viu um trenzinho de signo, viu uma adivinhaçãozinha, já quer se envolver. Essa aptidão que você fica tendo ali pra mexer com coisa da nova era, com coisa do oculto, é brecha que você tá dando. E aí você fica suscetível a se envolver muito mais. E aí vai entrando emaranhado, meu filho. Aí é só muita oração depois que identificar os problemas. Então, misticismo, ficar pesquisando livro de feitiçaria, né? Pessoas que, tipo, são crentes e tem muita vontade de entender, sei lá, cabala, de entender essa questão de Wicca, né? De coisas mais aqui, por exemplo, esse negócio, vou me adentrar nesse negócio de astrologia, vou entender muito, porque sempre começa com essa questão do autoconhecimento, né? O mundo é mundo, desde que o mundo é mundo, a questão do autoconhecimento, do poder a si mesmo. É esse o problema. Então, quando você começa a ficar com essa vontade egocêntrica de fazer tudo para você, por você, para sua produtividade, para o seu dinheiro, se sua vida for gerida somente para isso, você pode ter certeza que está vivendo uma batalha espiritual, tá?
Outra questão, continua no primeiro grau, vou passar pro 2 e pro 3, terceiro grau é terrível. Primeiro grau, né, continua ainda no primeiro grau. Você começa a ver vulto no ambiente, tá ligado? Aquela história de passou um trem preto que você viu? Não vi. Aí você já fica bolado, porque você já tá vendo um trem ali, né? Vulto. Animais do ambiente começam a te perseguir. Por exemplo, pet. Ele é normal, parece um pet normal. Do nada ele começa a se comportar estranhamente. Aquelas coisas de tipo, o cachorro ficar latindo do nada, não tem costume de andar tipo, descontroladamente. O gato de repente ficar miando num cômodo específico da casa. Aqui isso acontece muito. Na hora que meus gatos começam a miar, assim, eu já fico bolado, entendeu? Eu fico assim, vem cá, Douglas, já chamo meus gatos. Eles começam a miar um miado diferente em lugares diferentes da casa, e tipo, como se estivesse chamando ou conversando, sabe? É uma parada muito maluca, vocês vão identificar aí se acontecer com vocês, tá? Então os animais começam a agir de forma estranha. E você começa a sentir que, tipo, tem alguém te espionando. Tu começa a ficar com uma mania de perseguição meio maluca, sabe? Que aí as pessoas falam assim, você tá com esquizofrenia e tal. Pode até ser, a pessoa pode estar num grau de atuação demoníaca da vida dela que ela já virou um esquizofrênico. Porque é verdade que muitas das doenças psicológicas, essas aí que ficam com esse grau de ver coisa e tal, tem a ver com a manifestação demoníaca. Então os demônios se aproveitam disso, de um alcoolismo, pra botar você pra ver trem, pra poder ficar, sei lá, fazendo coisas abomináveis, né? E aí a pessoa na medicina vai lá e vai dizer, você tá com esquizofrenia. Sim, tá com esquizofrenia. O que é esquizofrenia? É você começar a ver coisa, começar a agir fora da realidade. E isso, o que acontece com isso? O que gera isso, né? Gera a esquizofrenia. Só que quem é que tá atuando nisso daí? É de um dia pra noite? Aí a ciência vai explicar, mas a gente sabe que espiritualmente alguma coisa tá acontecendo, porque não é normal. E tanto é que essas pessoas que usam drogas, que usam bebidas e ficam bêbadas, já tiveram várias experiências que relataram pra mim de ver coisa, né? De ver a cara das pessoas mudando, ver demônios. Tem gente que fala assim que já usou droga de um nível que foi nesses Tomorrowland da vida, essas raves, né? Que o povo fala que lá usa bastante coisa, e começou a ver o mundo espiritual, mas porque assim, é crente. Crente, aquela história do eleito, né? O eleito não pode fazer bosta, não pode sair fazendo igual ímpio. Vai lá, se deleite, só fica se dando bem na vida mesmo, cagando. Agora, o eleito não pode. Então o eleito, quando ele faz, ele é muito castigado, né? Castigado, entende o que eu quero dizer? Ele sofre com essas brechas muito mais. Então, o eleito, ele viu o mundo espiritual. Então aí o cara usou o trem ali pra poder abrir a pineal, que tudo isso tem a ver com a pineal, né? Sempre influenciando a pineal, isso é muito sério. Temos que falar sobre isso numa próxima live, sobre essa questão da glândula pineal, que é ensinado errado, ensina pra você abrir, mas na verdade não é bem por aí, né? Então, que eu já até me perdi. E aí os caras começaram a ver o mundo espiritual, tipo assim, ver os demônios nas pessoas, as caras delas mudando. Então assim, os relatos são incríveis, assim, acontece, tá? Pessoa do meu convívio de eu conheço. Tipo assim, se fosse outra pessoa me contando, mesma coisa. Não sei, né? Vamos ver, beleza e tal. Tanta gente contando tanta coisa mentirosa hoje em dia. Mas são pessoas que eu conheço. E eu sei que é verdade, tá? Então, isso acontece muito, certo? Segundo grau agora. Segundo grau de atuação já é um grau mais elevado. Tipo, tá nesse aqui, você tá com uma brecha, assim, de um trem muito pesado, tá? Pra chegar nesse segundo grau. Você sente que o ambiente, ele gela do nada. Você tá normal, você tá de boa, você começa a sentir um gelo, um calafrio do nada. Do nada você começa a sentir um gelo assim. Você começa a sentir uma tremedeira. Às vezes nem treme, mas você sente um ambiente gelado, sabe? Como se tava tudo normal, de repente vem um trem e gelou o ambiente, tá? Muito frio envolvido. Objetos começam a se mover sozinhos. Coisas que, tipo, dependeriam de ações humanas pra se mover, começam a mover sozinho. Cheiro, muito comum, um cheiro de podre. Um cheiro que do nada aparece assim. Nossa, sentindo esse cheiro, não tem um motivo aparente, né? Então, um cheiro de podre no ambiente, assim. Por exemplo, aqui em casa acontece direto, já na outra acontecia demais, já tinha até cansado. Sabe aquele rodo que a gente coloca às vezes dentro do banheiro do box pra puxar água que ficou ali? Tem gente que gosta de fazer isso, a gente também coloca aqui alguns. O Eric que tem essa maneira de botar o rodo no banheiro. Eu não gosto muito da banheira, a gente põe o rodo. E o rodo começa a cair do nada. Então tem horários específicos, momentos em que esse rodo cai sozinho. Ele tá lá, em pezinho, o chão tá seco, ele cai. Né? O rodo cai. Isso já aconteceu na outra casa, acontece aqui. Sempre acontece. Principalmente quando a gente mora de casa de aluguel, tipo assim, as propriedades não são nossas, entendeu? Então, você faz uma oração, você faz uma expulsão onde você chega, né? Só que assim, você não sabe quem é o dono do local. Então fica aquela. Então, assim, até que você compre um ambiente seu, dedique sua casa, seu terreno pro criador, você tá morando numa propriedade de outra pessoa. Tudo bem que você tem um contrato. Então, durante você tá ali, você tá, né, assinando um contrato e você tá ali e tipo teu temporariamente. Então, por isso que acontece, não acontece e tal.
Tem sempre que orar bastante, então é complicado, tá? Então, outra coisa, isso aqui é muito comum, tá? O objeto some do lugar que você tem certeza que deixou. Você tem certeza que deixou ali. E ele aparece em outro lugar que você nunca colocaria. Isso causa uma confusão na tua casa. Então, por exemplo, você viu um trem que eu coloquei aqui? Não vi não. Não vi. Eu botei, que eu tenho certeza que eu botei. Você começa a ficar achando que tá maluco. Nossa, mas eu botei aqui. Eu tenho certeza absoluta que eu botei. Aí procura na casa inteira, às vezes isso daí te causa atraso, você quer trabalhar, quer fazer alguma coisa, tá te atrasando, e aí é uma coisa do seu cônjuge, fala, mas pô, você toda hora pega esse negócio, já é motivo pra confusão. Depois que a confusão tá armada, que você já se estressou, já perdeu seu compromisso, atrasou, você acha o negócio. Você acha o negócio, às vezes, num lugar que nem era pra estar. Às vezes, até mesmo num lugar que você já viu. Isso acontece também, quando você vai ser uma cegueira ali, tipo, você olha e não vê, e o trem tá ali. Aí depois que você teve a confusão, que você brigou, procurou na casa inteira, desfez tudo pra achar o trem, você volta, tava lá. Então, isso também acontece. Certo? Sim. Outra coisa também, que é do grau 2, você começa a ouvir sons de passo na casa, você começa a ouvir sussurros, você começa a ter questões de que portas trancam sozinhas. Esse daí é o grau 2, né? Aí vamos entrar no grau 3. O grau 3 já é tipo, o cara se envolveu demais com a nova era, chegou a fazer coisas rituais pagãos, coisas muito sérias, tá? Aí o grau 3. Então você começa a ter aparições, daí o cara já desclassificou o pineal, ele teve um envolvimento com o oculto muito forte. Aí ele começa a ver coisa, né? Começa a ver espírito, começa a ver mesmo a atuação demoníaca. Gritos, a pessoa ouve, não tem ninguém ouvindo nada, a pessoa tá ouvindo todos os gritos. A porta do armário, ela abre constantemente, fecha e abre, tipo... acho que o pessoal fala que é efeito poltergeist, uma coisa assim, o nome é assim estranho, tá? Mas as portas começam a bater e fechar constantemente, os objetos eles quebram na sua frente, tipo assim, essa garrafa tá aqui, de repente ela vai e bate na parede sozinha, tipo, eles se movimentam sozinhos, os objetos, e quebram na sua frente, levita, coisa levita, né? Começa a levitar, tanto que esse povo que faz mágica, esse povo que fala que mexe com as coisas e tal, aí tem aquelas mágicas que mostram que era tudo charlatanismo, mas existe a tal das mágicas que tipo, você fala, como é que esse cara fez isso? E, tipo, é tudo demônio, movimentando as coisas, fazendo as coisas, contando as coisas, que a cara tá adivinhando algo que tá na minha mente, tipo assim, é o demônio falando, ela tá pensando isso, aquilo, outro, porque daí ele tem um demônio que anda com ele, que ajuda ele a fazer as coisas, ele contata com esse demônio, e aí, botou aqui, efeito poltergeist, é isso aí. Enfim, e aí essa questão do objeto, cama, balança e pula, coisa assim, bem tipo nível de exorcista, tá ligado? Essas coisas aí. Aparição com a tua aparência, tu começa a ver um espírito igual a você. Tipo, você sabe aquela história de que você tá na tua cama e você tá vendo você em outro lugar da casa? Tipo, uma coisa muito maluca assim. Então os espíritos vão travestindo de você. Porta bate e você chega no nível de acordar machucado. Então, pessoas que estão em batalha espiritual tão grande que acorda com cortes, com arranhões. Ela nem fez nada na pele, ela não bateu nem nada. É muito doido isso, né? Porque, tipo assim, tu fala, tem alguma coisa maluca acontecendo, eu tô ficando doido, né? Porque daí a pessoa começa já a influenciar no corpo terreno dela, certo? Então, basicamente, pessoal, isso aqui são os graus de identificação que você tá em batalha espiritual. Claro, descarte todas as outras possibilidades, né? E você descartou, viu que não é nada, pode ter certeza que é batalha espiritual. Na dúvida, de primeira, já tá com cansaço frequente alguma coisa, já procura, já faz sua oração e já entrega tudo pro pai. Porque senão, meu filho, você vai ficar esperando resolver o problema, já ora logo, já procura. Mas qual que é o problema da grande maioria? É olhar pra sua vida, identificar as coisas e muitas das vezes toma consciência do que tem que se desgarrar e não se desgarra. Sabe o que eles fazem? A maioria entra na relativização das coisas. Nem tem tanto problema. Essa Suelen aí fala muita coisa. Essa Suelen é fanática religiosa. Nem tem religião. É fanática religiosa. Essa menina é exagerada. A vida não é assim. Tudo é paganismo. Então, tudo que a gente vive é pagão. O calendário é pagão. Tudo é pagão. A vida é pagão. Mais um paganismozinho. Essa é a relativização, né? A pessoa vai pra igreja e tal. Tem aqueles cultos, show da fé. Aí a pessoa fica lá e fala... mas é só pra trazer mais gente pra igreja e tal. Esse negócio aqui não tem problema. Vira aquele show, aquela parada assim que você não sabe se tá na balada, se tá na igreja. Tem muito disso. As meninas se vestem com umas roupas assim, provocantes, que é tudo arranjar marido e tal, se vestindo com essas roupas nas igrejas, né? Mas não usa brinco, né? Porque é modéstia. Mas aí a roupa tá mais colada que balou a vácuo, né? Então, esse tipo de coisa que você faz é uma relativização da verdade. E
escutem quando eu digo isso, eu tô aqui num papel de falar pra vocês a verdade, contar pra vocês as coisas, mas o que vocês fazem com o que eu falo não é da minha conta. Tanto é que muitas pessoas, e eu recomendo vocês não se meterem também na vida das pessoas. Muitas pessoas mandam mensagem pra mim, caixinha pra mim, e falam assim: Suelen, já falei pra minha família, já contei, ninguém quer saber, eu falo, e eu falo pras pessoas, gente, vocês têm que pregar pra alguém quando alguém perguntar. Se alguém der uma brecha pra você falar alguma coisa, você fala, entendeu? Mas não fala assim no sentido tipo, você tem que seguir aquilo que eu creio, né? Ou então aquilo que a Bíblia diz. Porque muitas das vezes as pessoas falam, você entendeu assim a Bíblia, eu entendo assim. Não, existe uma verdade, existe a Bíblia e existem interpretações porque as pessoas não têm a verdade plena. Ninguém tem. Às vezes nem eu tenho, nem Eric tem. A gente tá tentando tecer o caminho pra chegar na verdade, né? Então a gente vai tendo estudos e a gente sempre ora aqui em casa no sentido assim, Pai, se a gente vai pregando alguma heresia, se a gente vai falando alguma coisa que não provém de ti, mostra pra gente. Mostra na Bíblia, a gente tá sempre em contato. Então, quando a gente não tem certeza de alguma coisa, a gente vai falando, pode ser isso, pode não ser. Mas quando a gente tem certeza, a gente tem certeza. Então, esse é o nosso compromisso com a verdade aqui com vocês, pra que a vida de vocês se torne um pouco mais com fardo menor, né? Então a nossa ideia, que nossa missão é diminuir o fardo de vocês. Então essa questão que eu percebo, qual é a maior dificuldade das pessoas de compreenderem essa mensagem e de resolverem os problemas das suas vidas, é a relativização. Então eu não me importo se eu falo pra vocês aqui o que é vaidade, o que é paganismo, o que é nova era, e vocês querem continuar fazendo. Não é meu papel esse. Então, se vocês quiserem continuar fazendo, defendendo, que nem quando eu falei de acupuntura aqui, nossa, choveu de crente aqui que faz acupuntura, falando que a acupuntura é maravilhoso, que ajudou a fulano. Ninguém tá dizendo que a acupuntura não resolve o problema. A gente tá dizendo que a origem da acupuntura é pagã. E quando você está fazendo acupuntura, você está fazendo um procedimento com base espiritual e ritualístico que hoje é vendido como ciência. Então, se para você isso não atrai brecha, beleza, a informação está aqui. Faz o que quiser, certo? Porque quando a gente crê na predestinação, e aí vem a grande questão. A gente crê na predestinação, a gente crê na predestinação, crê na predestinação, você vê como é que eu consigo até embolar as palavras, tanto que eu falo rápido. A gente crê na predestinação e por a gente crer nisso, crer na salvação e entender, a gente entende todo o plano de Yahweh, a gente passa a ser um pouco mais tolerante com o conflito da pessoa. Você não olha mais pra pessoa com um tom julgador religioso, tipo, fulano tá fazendo isso, tem aqui as leis, tem as coisas, fulano não segue, fulano vai pra igreja, canta lá na frente, mas não segue, faz um monte de coisa, mas não tá nem aí. Você fica passando a ser fiscal religioso, você fica passando a ser um fiscal do outro, e não uma pessoa que ama o seu irmão. Quando você crê na predestinação, você entende que até esse BO que o cara tá fazendo, até esse envolvimento com a nova era, até essa questão errada que a pessoa tá fazendo, ela tá vivendo a história dela, que em algum momento, se ela for um eleito, ela vai sair disso, porque o pai vai conduzir ela. Então, o pai conduz através da mensagem, certo? Ele vai conduzindo. Então, quem prega a mensagem? A gente prega a mensagem, a gente prega o que a gente crê. Agora, quem toca no coração da pessoa é o Espírito Santo. Quem transforma a pessoa é o Espírito Santo. Aí as pessoas falam assim, eu falei lá pra ele, mas quem convence é o Espírito Santo. Mas a gente fala isso da boca pra fora e não entende de fato o que significa isso. Então, se quem convence é o Espírito Santo, por que você, abençoado, tá querendo convencer e enfiar a goela abaixo o evangelho? Tem que falar a verdade, né? Lembrando, esse perfil aqui, a Suelen tá falando as coisas e tal, vem quem quiser. Na minha vida, no meu dia a dia, vocês acham que eu convivo com gente crente o tempo inteiro? Lógico que não. Você acha que eu convivo com gente que crê em tudo que eu creio? Eu trabalho, tenho clientes, tenho pessoas, eu tenho amigos, eu tenho familiares que são do sistema religioso. Então imagina se eu for ficar conversando com essas pessoas o tempo inteiro querendo pregar a Bíblia pra eles. Eles sabem do meu canal, eles podem vir aqui. Então o que vocês podem fazer na vida de vocês? Vocês podem dar um exemplo do que vocês fazem. E aí as pessoas começam a ficar curiosas. Por que você faz? Em algum momento ela vai te questionar. Quando ela pedir a opinião pra você, você dá a sua opinião. E acabou. Não tem esse negócio, eu respeito sua opinião. Não existe esse negócio de respeito. Respeitar a opinião é não se meter quando não foi chamado. Isso é respeitar a opinião. Se a pessoa, que nem a menina perguntou aqui, quer usar o piercing, ela vai usar o piercing. Se você sabe qual é o significado do piercing, das coisas, você não vai usar. E se ela te perguntar, por que você não usa? Você vai lá, por causa disso, disso e disso. Silêncio. E aí, se ela for pensar nisso, o Espírito Santo tocar no coração dela, uma hora ela vai arrancar aquele piercing. Mas não cabe a você falar, arranca esse piercing. Aí, ó, o demônio vai vir, tá? Não existe isso, gente. Isso é errado, isso é religiosidade.
Então, se você crê na predestinação, você crê que até o BO que a pessoa está envolvida, até o problema que ela está vivendo na vida dela, até o problema financeiro, até essas questões que a gente falou dos níveis aqui, fazem parte do amadurecimento espiritual que o Pai quer trazer na vida delas. A Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Yahweh. Todas as coisas, bens, coisas boas, coisas ruins, entenderam? Então não seja aquela pessoa que prega a Bíblia e que fica enfiando goela abaixo as pessoas. Bíblia, né? Tem que fazer o ID, mas você tem que ter consciência e coerência nas coisas que você faz. E outra, ninguém é alecrim dourado. Não é porque eu prego aqui que eu ensino Bíblia pra vocês, ensino as coisas e tento ajudar vocês nos conflitos internos e de vida, que eu sou uma pessoa incrível, perfeita, eu sou cheia de defeitos, vocês sabem? E eu não escondo isso de ninguém aqui. Eu não sou a pessoa mais, digamos, fofinha da internet, entendeu? Eu falo e assim, quem quiser fica. E se vocês gostam da minha personalidade assim, beleza. Que nem outro dia viraram pra mim e falaram assim, Sueli, direto eu recebo esse comentário aqui. Sueli, olha, eu gosto muito da sua pregação, eu gosto muito das mensagens que você coloca aqui, mas assim, o jeito que você faz piada, o seu tom de voz às vezes, o teu deboche, eu não gosto. Uai, quer dizer, a pessoa quer o meu conhecimento, mas não quer a forma com que eu passo ele. Tipo, a pessoa quer metade de mim, mas não quer a outra parte. Então assim, é isso, entendeu? Essas são as pessoas que a gente tem. As pessoas nunca vão estar satisfeitas com a vida e com as coisas. Então, cabe a você identificar na tua casa a batalha espiritual, identificar essas brechas demoníacas e ser sábio para fechar as brechas, para diminuir a ação demoníaca do pecado na sua vida. É basicamente isso. Então, se você ama seus familiares, você vai ajudá-los a vencer essas coisas. Você vai ajudá-los como você pode, mas não atormentem as pessoas. Entendeu? Porque isso é amar ao próximo. Amar ao próximo é ter empatia, é compreender que nem todo mundo tá no mesmo momento de conversão, nem todo mundo tá no mesmo momento de compreensão. Tem muitas pessoas que nem teve esses dias, eu recebi um relato aqui de uma outra menina, uma outra seguidora que falou assim: Suelen, eu já perdi as contas de quantas vezes eu te segui e de seguir, né? Outro dia eu falei assim, já te segui de seguir 4 vezes. E aí não sei porquê, segui de novo, e aí caí na mensagem da maternidade e fez sentido pra mim na minha vida e tal. Vocês viram, eu postei. E recebo direto, eu não posto tudo porque não tem como. Mas recebo direto assim, nossa, Sueli, eu cheguei aqui, te odiei. Olhei pra tua cara, não fui com a tua cara, não gostei da sua voz. Nossa, você não tem noção como é que as pessoas chegam aqui me xingando. Então, não gostei da sua voz, não gostei do jeito que você fala, não gostei do jeito que você explica. Não, sei lá, eu achei seu óculos de cara de velha, achei você com cara de crente, com esse cabelo na cintura. Vem... Eu sou julgada do que eu falo, do que eu visto, do que eu não falo, né? E as pessoas, por algum motivo, são conduzidas de volta. Aí fica com raiva de mim, deixa de seguir e segue de novo. Pensa no conflito que o povo veio. Vocês vocês que estão aqui me seguindo e aguentaram, os resilientes, já passaram por esse dilema. Depois comenta aqui, pode ser sincero, fala aqui, Sueli, te odiei, hoje eu te amo. Porque todo mundo fala que aquele negócio vai do céu ao inferno, ou ama ou odeia, né? Então acaba acontecendo isso porque, como eu falo sempre, a verdade dói. No primeiro momento você choca, você tá pegando aquele negócio que acreditou a vida inteira e tá, nossa, tipo assim, tem alguém te exortando, falando na sua cara, olha, tá errado isso aí e tal. Aí tu fica assim, tá sendo contrariado, aí dói no ego, dói lá dentro. Mas se você passa dessa fase de me odiar, porque você chegou aqui, alguém tá falando alguma coisa que você não quer escutar, coisa chata, né? No primeiro momento você tá cheio dos demônios na vida, o negócio tá complicado, então fica chato, fica ruim, fica assim, essa menina, lá vem a Sueli falar a coisa, lá vem a Sueli dizer que tudo é paganismo. Se você passa dessa fase, você chega na fase do amadurecimento, do aprendizado, porque daí você fala assim, não, vou parar de criticar essa pessoa aqui e vou começar a analisar o que ela tá falando, porque tem gente seguindo aqui, tem gente comentando, então pode ser que ela esteja falando alguma coisa que é real. Aí você começa a dar a credibilidade. Só que isso você pensa que é você fazendo, mas você não tá fazendo isso. Você pensa que é você fazendo, mas é o Pai te conduzindo até um conteúdo, talvez, que vai te libertar. Porque a Bíblia fala, a verdade liberta. E aí eu complemento, a verdade dói, porque dói, né? Porque a gente é ser humano. Então eu peguei e fiz uma diferencinha aí pra fazer minha frase. Mas ela liberta. Então se a verdade tu tá tendo contato no sistema religioso, tá te aprisionando e não te libertando, não é a verdade. Porque o evangelho é das boas novas. Então se o evangelho é das boas novas, o que são boas novas? Coisas boas e novas, né? Então, se o evangelho que você tá aprendendo no teu templo te deixa com mais culpa, te deixa com aflição, você fica indo, se arrastando pra ir pra igreja porque você tá vivendo assim de um negócio que o pastor fala não faz sentido, e você ouve, fica naquele se arrastando,
você não tá tendo contato com o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro vai te transformar. Não tem como ser diferente. Porque quem faz a transformação não é você. Quem faz a transformação é o Pai. É o Espírito Santo. Então, não depende de você, tá? Salvação. Ainda bem. Porque se dependesse, você não ia dar conta de segurar. Você não dá conta nem de sustentar, sei lá, um curso online. Você compra e não faz, me inclui nessa. Compra curso online. Ah, eu vou fazer o curso e tal, fica lá. Um ano. Quando tá pra vencer, você vai lá e assiste todas as aulas. Entendeu? Então, a gente não dá conta de sustentar na nossa vida muitas coisas, né? E se você é um sanguíneo, o negócio fica mais difícil pra você. Se você é um melancólico, você demora mais pra tomar atitude. Se você é um colérico, você sofre pra caramba, né? Você sofre muito pra poder não dar aquela invertida de primeiro. Tem que dar uma respirada pra ter um domínio próprio. Então, assim, existem essas questões. Se você é um fleumático, você fica ali demorando a desenvolver. Ah, quando desenvolve, desenvolveu, né? Também, quando desenvolve também, vai que vai, mas demora, entendeu? Fica naquele trem interno, naquele, tá bom amanhã, vou dormir mais um pouco hoje. Então tem tudo isso, e tudo isso precisa ser considerado, certo? Então espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Graças ao Pai, Ele determinou que seria hoje, conseguimos finalizar. Se continuar alguma dúvida sobre essa questão, mandem pra mim no direct, aproveitem as caixinhas. Sempre que dá, eu abro a caixinha, mandem perguntas boas. Não fiquem mandando perguntas repetidas, porque tem vezes que eu tô de boa, como eu vou dizer, de bom humor, aí eu respondo as perguntas repetidas. Quando eu não tô de bom humor, eu mando ver destaque, entendeu? Ou então, às vezes eu tô de bom humor, eu mando ver destaque do mesmo jeito, porque é assim que é as coisas aqui, tá? Então, assim, ó, aproveitem esse conteúdo no destaque, aproveitem as lives, tá? Se é difícil achar aqui, vai no YouTube, procura lá, porque lá tem a playlist, tá? Dê preferência para os vídeos mais atualizados, os vídeos do início do canal. Eu nem sabia falar muito bem. Eu tava lá fazendo, sei lá, eu ligava a câmera e falava o que tava no meu coração, bem honestona, sabe? Então meus estudos estavam começando. A partir do momento que eu descobri a predestinação, assisti os vídeos a partir dali, porque daí eu entendi, fui começando a entender o conflito e tal, tudo fez sentido, tá? Então a partir do meu vídeo do livre-arbítrio, predestinação, tudo passou a fazer sentido. Então tem muitos estudos que eu preciso atualizar, enfim. Mas é isso, tá? Todas as dúvidas também tem o nosso site, tem muito post lá completinho. Inclusive, esse estudo sobre batalha espiritual vai estar escrito lá no post, se o senhor Eric colocar lá pra gente. Vou mandar pra ele aqui o roteirinho. E vocês podem acessar essas informações depois, no futuro. Tá bom? Um beijo pra vocês. Agora eu vou lá ficar com o meu pequenininho, que ele já tá lá com o pai, né? Pra poder eu conseguir falar com vocês. E espero que vocês tenham gostado. E precisou, tamo junto, tá bom? Qualquer coisa, precisar falar comigo, consultoria, todas as coisas... Tá tudo lá na bio, o link, só clicar. Também tem a mentoria de marketing, vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo, certo? Um grande beijo para vocês e se cuidem aí, tá? Identifiquem as bestas, peguem essas informações e apliquem na vida de vocês. Vocês vão ver como é que vai melhorar muito, certo? Tchau, tchau.